No encontro de ex-alunos do colégio, o rico viúvo Marco Antônio observava, horrorizado, enquanto seu primeiro amor era forçada a limpar o chão. Mas quando a faxineira humilhada pegou o microfone, suas palavras revelaram um segredo monstruoso do passado. Seguranças, peguem ela. Ela roubou meu bracelete. Não deixem a salada escapar. A voz feminina, estridente e beirando um grito, superou o som alto do samba rock que tocava no salão do restaurante. Em seguida, ouviu-se o estalo seco de uma cadeira sendo derrubada. O DJ, em um espasmo, girou o botão do mixer e os graves da música foram cortados no meio da batida. Marco Antônio afastou lentamente o copo de água com gás. Ele detestava histeria, escândalos e confusão. E toda aquela noite havia sido um grande erro. Meia hora antes, sentado em uma mesa de canto do restaurante Palácio Imperial, ele tinha a nítida sensação de que não deveria ter vindo. Do lado de fora das enormes janelas panorâmicas, Belo Horizonte se afogava na chuva fria e persistente de novembro. A umidade do asfalto brilhava sob a luz amarelada dos postes. Mas ali dentro, o ambiente era de uma festa abafada. 25 anos desde a formatura do ensino médio. Sorrisos falsos, brindes barulhentos, um cheiro denso de picanha na chapa e perfumes importados. Os ex-colegas haviam envelhecido, ganhado peso, mas se esforçavam para parecer os mesmos jovens despreocupados de antes. A diferença era que agora não se gabavam de notas, mas de cargos, apartamentos comprados na Zona Sul e modelos de carros importados. Marco Antônio olhava para eles, sentindo-se um completo estranho. Dono de uma grande empresa de logística em São Paulo, um homem que gerenciava centenas de caminhões e depósitos, ele estava sentado na mesa VIP com um olhar completamente vazio. 4 anos atrás, sua esposa, Mariana, morrera em um acidente de carro. Desde então, Marco Antônio vivia no piloto automático. Ele sabia como ganhar dinheiro, como conduzir negociações duras, mas havia desaprendido completamente a sentir alegria. Dentro dele havia um campo queimado, coberto de cinzas. Foi por isso que seu amigo de colégio, Fábio, um homem baixinho, agitado e dono de uma rede de oficinas mecânicas na cidade, decidiu tomar a iniciativa. Marcão, não dá para ficar nessa fossa, Fábio sussurrou meia hora antes, limpando a careca brilhante com um guardanapo. Você é um cara bonitão, cheio da grana e tá aí com essa cara de velório. Preparei uma surpresa para você, para manter o status, sabe? E para te distrair um pouco. A surpresa era Milena, uma moça alta, impecavelmente produzida, de uns 20 e poucos anos, com cílios postiços longos e um vestido decotado que mal cobria os ombros. Fábio simplesmente a contratara para a noite em uma agência de acompanhantes de luxo, para que Marco Antônio pudesse fazer bonito para os colegas. Marco Antônio não repreendeu a amiga em público, não queria chamar atenção, mas a moça lhe causava uma irritação profunda. Ela passou a noite pendurada em seu ombro, demonstrando uma falsa intimidade para o salão. Seu perfume era um cheiro enjoativo de baunilha. Milena não largava o celular, tirava selfies com bico e reclamava do serviço. Marco Antônio sentiu um enjoo físico daquele mundo de plástico comprado, onde tudo estava à venda, da juventude ao amor fingido. Ele permaneceu com o rosto impassível, acenando ocasionalmente para as perguntas de Fábio, apenas esperando o momento em que poderia chamar um táxi para o hotel. E agora, aquele grito. Marco Antônio virou a cabeça. No centro do salão, bem sob a luz ofuscante de um enorme lustre de cristal, uma cena desagradável se desenrolava. Silvana, a antiga representante de turma e agora esposa de um deputado estadual, estava de pé ao lado de sua mesa, ofegante. Usava um vestido vermelho apertado demais e seus dedos estavam cobertos de anéis de ouro. Ela apontava furiosamente, com a unha de gel, para uma mulher magra em um uniforme azul de limpeza. A faxineira segurava um balde de plástico e um esfregão. Ela estava limpando o chão perto da mesa de Silvana quando o escândalo começou. Um segurança alto e de ombros largos, de terno preto, aproximou-se rapidamente da mulher e barrou seu caminho, estendendo o braço. Parada aí, ele ordenou. Esvazie os bolsos, gritava Silvana, cuspindo, enquanto se aproximava da mulher. Meu bracelete de safira sumiu da mesa. Você estava aí se esfregando com esse seu pano sujo. Eu vi como você olhou para ele. A música continuava desligada. Os convidados começaram a cochichar, esticando o pescoço. Alguém pegou o celular para filmar a cena. Milena, sentada ao lado de Marco Antônio, torceu o narizinho com desdém e se aproximou mais dele.
Nossa, que mulherzinha ridícula, ela disse com escárnio. Deve ser a primeira vez que vê um diamante de perto. Olha como ela esconde as mãos. Na cara que é ladra. Marco Antônio virou-se para Milena. Havia uma frieza tão gélida em seus olhos que a moça engasgou com as próprias palavras. Ele levantou a mão e, com nojo evidente, tirou a mão dela de seu ombro. Cala a boca. A voz foi baixa, mas extremamente dura. A moça, assustada, encolheu-se na cadeira. Marco Antônio voltou a olhar para o centro do salão. Era desconfortável assistir àquela humilhação. Ele queria se levantar, parar aquela cena nojenta, dizer ao segurança para chamar a polícia e resolver o assunto legalmente, em vez de promover um linchamento público. Ele já havia colocado as mãos nos braços da poltrona, preparando-se para se levantar. Nesse momento, a faxineira, que até então estava de cabeça baixa, ergueu-se lentamente. A luz do lustre atingiu seu rosto em cheio. Ela estava muito pálida. Os cabelos escuros, com alguns fios grisalhos, estavam presos em um coque apertado e severo na nuca. O rosto era magro, com maçãs do rosto salientes. E na maçã do rosto direita havia uma pequena pinta escura, no formato de uma estrelinha. Os dedos de Marco Antônio se abriram por conta própria. O pesado copo de cristal escorregou de sua mão, bateu na borda da mesa de mármore e se estilhaçou com um estalo seco. A água gelada molhou sua calça cara, seus sapatos de camurça, mas Marco Antônio não sentiu. Ele parou de sentir o próprio corpo. O ar em seus pulmões acabou. Ficou difícil respirar. Era Helena. A sua Helena. A mulher que ele amara mais que a própria vida, com quem planejara uma família e por quem 12 anos antes se mudara para São Paulo em busca de dinheiro. A mulher que, segundo lhe disseram, o trocara por outro enquanto ele estava em coma. Ela estava ali, no meio de uma festa que não era sua, com um uniforme azul desbotado sobre uma blusa de gola alta barata, apertando contra o abdômen as mãos ásperas e avermelhadas pelos produtos químicos e pela água fria. E olhava para Silvana. Mostre os bolsos do avental, exigiu segurança, aproximando-se de Helena. Ela não disse uma palavra, não chorou, não implorou, não gritou que era inocente. Com uma calma assustadora, quase real, ela enfiou as mãos nos bolsos fundos do avental e os virou do avesso. Uma nota fiscal amassada e um pano de microfibra reserva caíram no chão de madeira. Nada mais. Agora, revistem ela, insistiu Silvana gesticulando. Ela pode ter escondido em outro lugar. Silvana, espera aí! Veio uma voz insegura de trás dela. Era o marido, o deputado vermelho de vergonha, que vasculhava a clutch de festa dela aberta sobre a mesa. Aqui, seu bracelete, enganchou no forro. Você mesma colocou aí quando foi lavar as mãos? Um silêncio pesado e constrangedor pairou sobre o salão. Os convidados desviaram o olhar. O segurança deu um passo para trás, pigarreou e acenou brevemente para a faxineira, indicando que o incidente estava encerrado. Silvana arrancou o bracelete da mão do marido. Seu rosto estava manchado de vermelho, mas ela nem pensou em se desculpar com a mulher que acabara de humilhar publicamente. Achou, tá achado, ela disse entre dentes, fechando nervosamente a joia no pulso. Lançou um olhar arrogante para Helena. E você podia pedir desculpas por ficar se esfregando aqui, sujando a gente. Me fez passar um nervoso por sua causa. Sai daqui, o chão ainda não terminou de limpar. Ela gesticulou com a mão, afastando Helena como um inseto incômodo e se virou para sua mesa. Mas Helena não se moveu. Suas costas permaneciam retas como uma corda esticada. Lentamente, sem olhar para os lados, ela caminhou até a mesa do DJ. O rapaz olhou assustado para a mulher de uniforme e mecanicamente entregou-lhe o microfone quando ela estendeu a mão em silêncio. Marco Antônio a observava, sem piscar. Seus lábios estavam secos. Ele queria chamá-la, mas a voz se recusava a obedecer. Viu como seus dedos tremiam, segurando com força o plástico preto do microfone. Helena percorreu o salão com um olhar calmo e direto. Olhou nos rostos das pessoas que, um quarto de século antes, haviam sido seus colegas de classe, que dividiram o lanche da escola com ela e colaram em suas provas. Há 25 anos, ela começou. Sua voz era baixa, sem esforço, mas graças ao microfone ecoou por todos os cantos do enorme salão. Há 25 anos, sentávamos nas mesmas carteiras, Silvana. Líamos juntos Machado de Assis e Graciliano Ramos. Líamos livros sobre honra. Dividíamos o pão na cantina. Silvana parou ao lado de sua mesa, de boca aberta.
Os outros convidados congelaram em seus lugares. Helena respirou fundo. Agora vocês medem as pessoas por dinheiro. Ela ergueu a mão livre. A luz das lâmpadas iluminou sem piedade seus dedos ásperos, cobertos por uma rede de pequenas rachaduras e queimaduras químicas. Minhas mãos cheiram a água sanitária. É verdade, continuou Helena, e sua voz ficou mais firme. Eu limpo o chão de vocês todas as noites. Eu esfrego a sujeira que vocês deixam. Faço isso para que meu filho possa olhar as pessoas nos olhos com honestidade. Para que ele nunca pegue o que não é seu. E nunca humilhe os mais fracos. Ela baixou a mão e olhou diretamente nos olhos de Silvana. Minha consciência está mais limpa que os seus diamantes, Silvana. Vocês ficaram ricos, mas empobreceram terrivelmente de alma. Vocês estão vazios. O salão ficou em silêncio absoluto. Ninguém se mexia, ninguém ousava desviar o olhar. Havia um sentimento de vergonha quase palpável no ar. As palavras de Helena atingiram em cheio, mais precisas e dolorosas do que qualquer tapa. Helena colocou o microfone na mesa do DJ. Em seguida, desamarrou lentamente as tiras de seu avental azul. Tirou, dobrou cuidadosamente e o depositou na beirada do pequeno palco. O gesto foi feito com uma dignidade tão incrível que ninguém se moveu. Ela se virou e caminhou em direção à porta do corredor de serviço. Orgulhosa, inflexível, maluca, sei lá, tentou quebrar o silêncio Milena, mexendo nervosamente na barra do vestido. Essa gente de serviço tá muito atrevida. Marco Antônio não a deixou terminar. Ele se inclinou para frente e se levantou abruptamente. A cadeira voou para trás com um estrondo. Sem olhar para Fábio ou para a modelo de boca aberta, ele atravessou o salão em passos largos e rápidos, empurrando os convidados atônitos na direção para onde Helena tinha ido. A porta do corredor de serviço se fechou atrás dele com um baque surdo. Ali estava mais frio. A luz fraca de uma arandela lançava manchas amarelas nas paredes. O ar tinha um cheiro forte e penetrante de cloro e umidade. Marco Antônio andou rapidamente, olhando para os lados. Helena, ele chamou. A voz soou rouca, estranha. O corredor estava vazio. À frente via-se a saída para a escada de serviço e à esquerda uma pequena sala com a porta entreaberta, o depósito do pessoal da limpeza. Uma fresta de luz escapava da porta. Marco Antônio deu um passo em direção à sala. Seu coração batia tão forte que pulsava em suas têmporas. 12 anos ele tentara apagá-la da memória, odiando-a pela traição, proibindo-se até de pronunciar seu nome. E todo esse tempo ela esteve ali, limpando o chão. De repente, a porta do depósito rangeu e se abriu um pouco mais. Marco Antônio parou. Da pequena sala, saiu cautelosamente um menino. Parecia ter uns 10 ou 11 anos. Era magro, pálido, vestia uma jaqueta azul limpa, mas visivelmente usada e um pouco grande nos ombros. Em suas mãos, ele segurava com cuidado um pote de plástico barato, com a tampa bem fechada. Através do plástico transparente, via-se comida caseira. Arroz, feijão e 2 bifes. Havia condensação na parte interna da tampa. A comida ainda estava morna. O filho trouxera o jantar para a mãe no trabalho. O menino ouviu os passos firmes e virou a cabeça. Viu um homem alto, de ombros largos, com um casaco escuro e caro, parado no meio do corredor, olhando para ele como se tivesse visto um fantasma. O menino, assustado, apertou o pote contra o peito e ergueu os olhos. Marco Antônio parou de respirar. Não conseguia desviar o olhar. Olhando para ele estavam exatamente os mesmos olhos que ele via no espelho todas as manhãs. A mesma íris cinza azulada, contornada por um fino anel escuro. O mesmo olhar direto e aberto. O menino, sentindo a tensão do estranho, franziu as sobrancelhas. Uma pequena ruga vertical se formou entre elas. Exatamente o mesmo gesto que Marco Antônio fazia sempre que tentava se concentrar ou não entendia algo. O tempo parou. O corredor, os sons da música atrás das portas pesadas, o cheiro de cloro. Tudo deixou de existir. Havia apenas aquele menino magro com uma jaqueta barata e o homem adulto, cujo mundo acabara de se despedaçar em 1000 pedaços. O menino deu um passo incerto para trás. Não tirava os olhos de Marco Antônio, mas instintivamente procurava proteção. Ele empurrou a porta do depósito com as costas, recuou para a penumbra da sala e fechou a porta silenciosamente atrás de si. Marco Antônio ficou sozinho no meio do longo corredor de serviço. Seus dedos tremiam finamente. Do lado de fora das enormes janelas da suíte do hotel, o vento gelado de novembro uivava. Atirava punhados de chuva
e granizo contra o vidro, fazendo as esquadrias pesadas vibrarem. Marco Antônio estava parado junto à janela, com as mãos cruzadas nas costas. Na suíte espaçosa e luxuosamente decorada, apenas um abajur estava aceso, lançando uma luz fraca sobre 2 poltronas e uma mesinha de centro. Em uma das poltronas, respirando com dificuldade e secando a testa constantemente com um lenço, estava Fábio. Ele se sentia desconfortável. Estava acostumado a ver Marco Antônio contido, calmo, às vezes duro nos negócios. Mas agora, diante dele, havia um homem prestes a explodir. Marco Antônio se afastou da janela, pegou a garrafa de uísque da mesa e serviu 2 dedos em um copo de vidro pesado. Não ofereceu a Fábio. Apenas colocou o copo na mesa. Aproximou-se do amigo e apoiou as 2 mãos nos braços da poltrona dele, inclinando-se sobre ele. Conta. A voz de Marco Antônio era baixa, quase um sussurro, mas o tom fez Fábio querer se encolher no estofado. Conta tudo o que você sabe, desde o começo. Marcão, o que eu vou contar? Fábio engoliu em seco, evitando olhar direto. Eu não fiquei espionando ela, né? A cidade não é tão grande, os boatos chegam. Fala, ordenou Marco Antônio, sem mudar de posição. Fábio suspirou, percebendo que não havia escapatória. Ela mora na periferia, lá pro lado do bairro Estrela do Norte, naqueles prédios antigos, do tempo da Corrab, que estão caindo aos pedaços, aluga um apartamento. Rala pra caramba, Marcão. De dia, na fábrica de pães, no setor de embalagem, lá tem uma corrente de ar desgraçada. A farinha entra nos pulmões, turno de 12 horas. E à noite vem pro centro limpar restaurantes e escritórios. Marco Antônio se endireitou lentamente. Pegou o copo da mesa, mas não bebeu. Apenas o segurou, olhando para o líquido âmbar. Por que ela vive assim? O pai dela tinha um apartamento de 4 quartos no bairro Funcionários. Era um peixe grande na Secretaria de Urbanismo. Victor Emanuel de Albuquerque. Eu me lembro dele. Ele nunca deixaria a filha limpar o chão dos outros. Fábio deu um sorriso amargo e balançou a cabeça. É exatamente por ele ser o coronel Victor Emanuel, um figurão, que isso aconteceu. A reputação dele vem em primeiro lugar, o status, o respeito dos colegas. E a Helena? A Helena apareceu grávida há 12 anos. Marco Antônio congelou. A mão com o copo parou a meio caminho do rosto. E daí? Ele perguntou com uma voz pesada, que não parecia sua. E daí que oficialmente o bebê não tinha pai. Sem noivo, sem marido. Na certidão de nascimento, no campo do pai, tem um traço. Pro velho Albuquerque foi uma catástrofe. A filha desonrada com um filho de pai desconhecido. Uma vergonha para toda a prefeitura. Os vizinhos cochichando, os subordinados olhando de lado. Ele exigiu que ela se livrasse da criança, ameaçou amaldiçoar. Lá. Fábio fez uma pausa, organizando os pensamentos. Era difícil falar sobre aquilo. A Helena se recusou terminantemente. Então, ele juntou as coisas dela em sacos de lixo e a colocou para fora de casa. Em pleno inverno, disse que não tinha mais filha mais velha. Renunciou a ela oficialmente na frente dos vizinhos como testemunhas. Desde então ela se vira sozinha, nunca aceitou um centavo dele. Deu o nome de Lucas para o menino. Ele tem 11 anos agora. Dizem que é um moleque inteligente, bom aluno, mas anda sempre mal vestido. Marco Antônio apertou o copo com tanta força que o vidro grosso rangeu. Ele se aproximou da mesa e colocou o copo de volta, sem ter dado um único gole. Sua respiração ficou superficial. O peito apertou. 11 anos. Há 12 anos ele se mudara para São Paulo para ganhar a vida. Ele não sabia. Ela não lhe disse nada sobre a gravidez. Provavelmente ela mesma ainda não sabia ou queria fazer uma surpresa quando ele voltasse. Você disse de pai desconhecido. Marco Antônio pronunciou lentamente, olhando para a janela escura. Ninguém na cidade, sabe? Ninguém. Ela é um túmulo. As mulheres na fábrica tentaram arrancar alguma coisa, mas ela corta a conversa na hora. Vive como uma freira. Casa, trabalho, filho, sem namorado, sem amigas. Marco Antônio fechou os olhos. Em sua mente, a imagem do corredor do restaurante se repetia. O menino com a jaqueta azul surrada. O menino que o olhava com seus próprios olhos e franzia as sobrancelhas exatamente como ele mesmo fazia diante do espelho. Na noite seguinte, a SUV preta e imponente de Marco Antônio saiu da Avenida Iluminada e entrou nas ruas escuras do bairro Estrela do Norte. Ali não havia letreiros brilhantes nem asfalto liso. A rua era iluminada por postes esparsos e fracos,
que lançavam círculos amarelos sobre a poeira molhada. Marco Antônio estacionou o carro na sombra profunda entre uma fileira de garagens de metal enferrujado e o muro de uma creche. O motor funcionava em marcha lenta. Dentro do carro estava quente, mas Marco Antônio sentia um calafrio estranho, que ia até os ossos. Ele baixou o vidro alguns centímetros, deixando o ar frio entrar. Seu olhar estava fixo no terceiro bloco de um prédio de 5 andares com a fachada desgastada. As janelas do térreo tinham grades. A tinta da porta de entrada estava descascada há muito tempo. Eram cerca de 5 da tarde. Começava a escurecer. Da esquina do prédio surgiu uma pequena figura. Marco Antônio se inclinou para a frente, agarrando o volante de couro. Era Lucas. O menino voltava da escola. Nas costas, uma mochila pesada e volumosa o fazia curvar-se um pouco. Ele caminhava pela calçada mal cuidada, levantando os pés para não tropeçar em buracos, com botas de inverno baratas, claramente compradas um número maior para durar mais. Lucas andava sozinho, não havia amigos ou colegas por perto. Ele parou na entrada do prédio, tirou a luva, procurou as chaves no bolso por um longo tempo, depois abriu a pesada porta de metal e desapareceu no vão escuro. Marco Antônio recostou-se no banco. Um nó amargo se formou em sua garganta. O milionário, o homem capaz de comprar metade daquele bairro, estava sentado em seu carro aquecido, observando seu filho, seu próprio sangue, caminhar por uma rua esburacada em direção a um apartamento vazio e frio. A espera se arrastou dolorosamente. Marco Antônio não foi embora. Ele olhava para a luz que se acendeu em uma das janelas do terceiro andar. Ali, atrás do vidro fino, o menino provavelmente estava esquentando um jantar modesto e começando a fazer o dever de casa. O relógio no painel do carro passou das 10 da noite. A chuva fina se intensificou, tornando-se uma garoa gelada que batia com um farfalhar seco na lataria do carro. Finalmente, da escuridão da rua, surgiu uma figura feminina. Helena caminhava devagar. Usava um casaco de inverno, velho e desbotado, e um gorro de lã. Em ambas as mãos, carregava sacolas plásticas amarelas, de um supermercado popular, abarrotadas de compras. As alças de plástico cortavam seus dedos, forçando-a a parar a cada 20 passos para respirar e trocar as sacolas de mão. Marco Antônio observava-a lutar contra o vento, abaixar a cabeça para proteger o rosto da chuva gelada. De repente, seu pé escorregou em uma poça escondida. Helena balançou os braços desajeitadamente, tentando manter o equilíbrio. Uma das sacolas caiu no chão com um baque surdo. Algumas batatas rolaram para a calçada molhada. Marco Antônio socou o volante com força. A buzina soou breve e rouca no silêncio do pátio. Seu corpo reagiu antes de sua mente. Ele agarrou a maçaneta da porta, pronto para saltar do carro, correr até ela, recolher aquelas malditas batatas, arrancar as sacolas pesadas de suas mãos congeladas e levá-las para cima, pronto para dizer que tudo havia acabado, que ela não precisaria mais carregar peso nem limpar o chão. Mas seus dedos congelaram na maçaneta fria. Ele não tinha o direito. Não podia simplesmente invadir a vida deles, depois de 12 anos de ausência, despejar seu dinheiro sobre eles e exigir amor. Ele não tinha as respostas para as perguntas mais importantes. Ele observou Helena se ajoelhar na calçada suja, recolher as batatas com as mãos nuas, colocá-las de volta na sacola, levantar-se com dificuldade e desaparecer na entrada do prédio. A luz na janela do terceiro andar piscou. Ela estava em casa. Marco Antônio fechou os olhos e encostou a testa no vidro lateral frio. O frio do plástico e do vidro o transportou instantaneamente para o passado, para aquele mesmo inverno que dividiu sua vida em antes e depois. Dezembro de 2011. Ele tinha 30 anos na época. Não tinha um império logístico, apenas um carro importado usado e uma ambição enorme. Amava Helena loucamente. Planejavam se casar na primavera. Marco Antônio não queria levar a jovem esposa para um quarto alugado na periferia e, muito menos, curvar-se ao pai arrogante dela, um funcionário público pedindo ajuda. Ele queria comprar o primeiro apartamento deles. Para conseguir a entrada, aceitou um trabalho duro e arriscado. Transportar máquinas pesadas de Belo Horizonte para São Paulo em pleno período de chuvas. Ele partiu por um mês, prometendo voltar com dinheiro para irem direto ao cartório. Ele se lembrava bem daquela noite. A rodovia Fernão Dias, a BR-381, a chuva era tão intensa que os limpadores de para-brisa mal davam conta da água. Marco Antônio dirigia com cuidado, forçando a vista na cortina cinzenta.
E então, da névoa, surgiu uma parede enorme bem na sua frente. Um caminhão, cujo motorista adormecera ao volante, rompeu a mureta de proteção e invadiu a pista contrária, bloqueando a estrada com sua longa carroceria. Não houve tempo para reagir, apenas o clarão ofuscante dos faróis, o som ensurdecedor dos freios e o impacto terrível de metal se contorcendo. O som de vidro quebrando e ferro rasgando foi a última coisa que ouviu. Depois, foi engolido por uma escuridão pesada e salvadora. Ele passou 2 semanas em coma. Despertar foi um processo longo e agonizante. Ele emergia da inconsciência em fragmentos, sentindo o cheiro sufocante de antisséptico hospitalar, cloro e sangue coagulado. Quando finalmente recuperou a consciência, percebeu que não conseguia se mover. Suas pernas estavam esmagadas, presas em anéis de metal e pinos de um aparelho de Lizarov. Costelas quebradas, pulmões funcionando com dificuldade. Cada movimento era uma pontada de dor. No primeiro dia em que conseguiu falar de forma coerente, Marco Antônio chamou a enfermeira de plantão. Uma mulher mais velha e cansada teve pena dele, tirou o celular do bolso e discou o número que Marco Antônio lembrava de cor. A chamada demorou. Marco Antônio ficou deitado, olhando para o teto branco e descascado do quarto, rezando para ouvir a voz dela. Um clique. Alô. Soou uma voz masculina, seca e confiante. Marco Antônio a reconheceu imediatamente. Vítor Emanuel de Albuquerque, o pai de Helena. Seu Vítor, disse Marco Antônio, com a voz rouca e sem fôlego. É o Marco Antônio. Chama a Helena, por favor. Estou num hospital em São Paulo. Sofri um acidente. Houve uma pausa do outro lado da linha. Não havia surpresa nem compaixão. Marco Antônio? A voz do velho soava neutra, como a leitura de uma ordem oficial metálica e sem vida. Helena me pediu para atender sua ligação, caso você aparecesse. Serei breve, não ligue mais para cá. O quê? Marco Antônio tentou se apoiar nos cotovelos, mas a dor o jogou de volta no travesseiro. Passa o telefone para ela, preciso falar com ela. Ela não tem nada para falar com você, disse Vítor Emanuel, taxativo. Helena vai se casar com um homem sério, promissor, de boa família. Amanhã, eles dão entrada nos papéis no cartório. E você? Você está aí em um hospital. Um inválido, Marco Antônio. Tenha um pingo de dignidade masculina. Não estrague a vida da moça com suas lesões e sua pobreza. Esqueça este número. O som de linha ocupada atingiu seus tímpanos. Marco Antônio não acreditou. Era impossível. Helena não faria isso. Eles se amavam. Ela se despedira dele chorando, beijando na rodoviária, prometendo esperar. Naquela mesma noite, ele conseguiu ligar para Daniel, um velho amigo, que morava em Belo Horizonte. Marco Antônio implorou que ele fosse à casa dos Albuquerque, encontrasse Helena, falasse com ela pessoalmente, dissesse que ele estava vivo, que voltaria assim que se recuperasse. Daniel só retornou com uma resposta 3 semanas depois. Ele foi a São Paulo, entrou no quarto do hospital, desviando o olhar, sentou-se na beirada da cama e ficou em silêncio por um longo tempo, amassando o boné nas mãos. Marcão, me desculpa, disse Daniel em voz baixa. Ele tirou um envelope branco e grosso do bolso interno da jaqueta e o colocou sobre o peito de Marco Antônio. Com as mãos trêmulas, Marco Antônio abriu o envelope. Dentro havia uma folha de papel dobrada, uma certidão oficial do cartório. Em papel timbrado, com um selo azul, estava impresso que Helena Viktorovna de Albuquerque havia contraído matrimônio. Abaixo da certidão havia uma foto colorida. Helena estava nos degraus de um belo prédio com colunas. Usava um vestido de noiva branco deslumbrante, com o cabelo preso em um penteado elaborado. Ela sorria feliz para a câmera e ao seu lado estava um homem alto, de terno cinza caro. O rosto dele estava um pouco borrado, mas isso não importava. O que importava era que Helena estava sorrindo. Naquela época, Marco Antônio não sabia que a foto havia sido tirada em uma peça de teatro da faculdade, 3 anos antes, quando Helena interpretou uma noiva em uma peça de Nelson Rodrigues. Ele não sabia que o rosto do noivo havia sido habilmente inserido e que a certidão do cartório era uma falsificação que Vítor Emanuel conseguira através de velhos contatos, com um único telefonema para as pessoas certas. O pai funcionário público interceptou Daniel na porta de casa, ameaçou-o com problemas no trabalho, enfiou o envelope em suas mãos e mandou que dissesse ao inválido para desaparecer. Marco Antônio não sabia de nada disso. Deitado no gesso e no metal, sentindo sua total impotência física, ele acreditou nos papéis em seus olhos. Virou-se para a parede e não disse uma palavra por 2 dias. Aquele ano matou sua juventude. Os ossos se curaram. Ele reaprendeu a andar,
primeiro com uma bengala, depois começou a correr. Mergulhou no trabalho, construiu sua empresa, ganhou seus primeiros milhões, trouxe a mãe de Belo Horizonte para morar com ele, casou-se com uma mulher boa e tranquila, Mariana, que morreu 4 anos atrás. Ele sobreviveu, mas a parte de sua alma que sabia acreditar e amar sem reservas, morreu naquele quarto de hospital, olhando para a foto falsa de uma Helena sorridente. Marco Antônio abriu os olhos. As memórias recuaram, deixando um gosto de cinzas. Ele estava sentado no interior escuro do carro, em frente a um prédio antigo. As janelas da SUV estavam cobertas por uma fina camada de gelo da garoa. Por 12 anos, ele viveu com a certeza de que fora traído por causa de sua pobreza e de suas lesões. Por 12 anos, ela limpou o chão dos outros, convencida de que o pai de seu filho a abandonara, com medo da responsabilidade. Por 12 anos, um menino com seus olhos cresceu sem pai, usando roupas de segunda mão. Um telefonema de um velho e vaidoso burocrata destruiu 3 destinos. Uma decisão, tomada por medo do que os vizinhos diriam, roubou-lhes milhares de dias que poderiam ter passado juntos. Marco Antônio girou lentamente a chave na ignição. O motor roncou poderosamente. Ele precisava de provas absolutas, irrefutáveis. Um papel que não pudesse ser falsificado e fatos que não pudessem ser negados. Somente com isso em mãos, ele iria até Helena. E só então faria uma visita a Victor Emanuel de Albuquerque. O carro partiu, cortando a escuridão do pátio de Belo Horizonte com seus faróis. Marco Antônio sabia o que faria no dia seguinte. A manhã seguinte foi gelada e ventosa. Nuvens baixas e rasgadas corriam sobre Belo Horizonte, prometendo mais chuva. Marco Antônio estacionou a SUV em uma rua vizinha, para que o imponente carro preto não chamasse atenção nos portões de uma escola pública padrão. Ele ficou no carro, observando o pátio da escola, através do vidro levemente escurecido. Havia desligado o motor há 20 minutos. O ar no interior do carro esfriava lentamente, mas Marco Antônio não se importava. Ele precisava de provas. Um papel com selo, números que não pudessem ser contestados. Marco Antônio entendia que, se simplesmente aparecesse para Helena de mãos vazias e reivindicasse seus direitos sobre a criança, ela não acreditaria. Ela ficaria com medo. Pensaria que um empresário rico viera tomar seu filho, baseando-se apenas na semelhança física. Considerando o que seu próprio pai fizera com ela, Helena tinha todo o direito de não confiar em ninguém. O sinal tocou, o som ecoando pelas ruas vazias. Alguns minutos depois, as pesadas portas da escola se abriram e uma multidão barulhenta de crianças saiu para o pátio. Era o recreio. Marco Antônio se inclinou para a frente, perscrutando os rostos. Lucas não apareceu imediatamente. Ele saiu sozinho quando a maioria dos alunos já havia se espalhado pelo pátio. O menino desceu os degraus, abotoando a jaqueta azul surrada. Ele não se juntou aos jogos barulhentos dos colegas. Em vez disso, Lucas foi para um velho banco de madeira perto do muro, limpou a chuva com a manga e sentou-se. Marco Antônio observou o filho tirar do bolso uma nota de R$ 5 amassada, olhá-la por um longo tempo e depois se dirigir a uma pequena lanchonete perto dos portões da escola. O menino comprou um pão de queijo e uma caixinha de suco de maçã. Voltando ao banco, Lucas comeu lentamente, sem se distrair com os gritos das outras crianças. Marco Antônio captava cada movimento seu. O menino deu uma mordida e a mesma pequena ruga vertical apareceu em sua testa. Ele pensava em algo com intensidade. Ele jogou para trás a franja que caía sobre os olhos com um movimento rápido da cabeça. Marco Antônio fazia exatamente o mesmo a vida inteira. Esses pequenos gestos inconscientes eram mais eloquentes do que quaisquer palavras. Lucas espetou o canudinho, bebeu o suco em poucos goles, depois amassou a caixinha vazia, levantou-se e a jogou em uma lixeira de metal perto do banco. O sinal para o fim do recreio fez as crianças correrem de volta para a escola. Lucas foi o último a entrar, subindo os degraus sem pressa. Assim que o pátio ficou vazio, Marco Antônio saiu do carro. O vento frio pela gola de seu casaco, mas ele se moveu rapidamente, com um propósito. Aproximou-se da lixeira. Lá dentro, sobre folhas de caderno amassadas e embalagens de salgadinho, estava a caixinha amarela de suco. Marco Antônio tirou um lenço limpo do bolso do casaco. Com cuidado, para não tocar no plástico com os dedos nus, ele puxou o canudo fino da caixa.
enrolou-o no tecido e voltou para o carro. No porta-luvas havia um saco plástico esterilizado com fecho zip, preparado com antecedência. Marco Antônio colocou o lenço com o canudo dentro, fechou o zíper firmemente e colocou o saco no banco do passageiro. Ele ficou olhando para aquele quadrado transparente de plástico por um longo tempo. Dentro estava a chave para o seu futuro. A chave para a verdade que havia sido roubada. Marco Antônio ligou o motor. O destino era São Paulo, um grande laboratório genético particular que prometia fazer uma análise expandida por um preço dobrado e no menor prazo possível. A SUV pegou a estrada. O zumbido constante dos pneus no asfalto sempre o ajudava a pensar. Marco Antônio olhava para a estrada cinzenta que se estendia à sua frente, e seus pensamentos voltavam para Helena. Fábio disse que o pai a colocara para fora de casa no inverno. Marco Antônio tentou imaginar aquele dia e sentiu uma onda pesada e sufocante de raiva subir por dentro. O que ela passou? Como era possível expulsar a própria filha no frio? Fevereiro de 2012, Belo Horizonte. No espaçoso apartamento de 4 quartos de Victor Emanuel de Albuquerque, reinava o silêncio. Um silêncio que não trazia paz. Ele pressionava, preenchendo o espaço entre os móveis pesados de mogno e os cristais na cristaleira. Cheirava a lustra-móveis caro e a livros velhos. Helena estava parada no meio da sala de estar. Tinha 30 anos. Sentia-se como se tivesse sido chamada para um interrogatório na sala de um delegado. Victor Emanuel estava sentado à cabeceira da longa mesa polida. Usava uma camisa impecavelmente passada, embora fosse noite de fim de semana. Ele sempre parecia estar se preparando para uma reunião importante. Sobre a mesa, à sua frente, havia um laudo médico. 12 semanas, disse o pai com uma voz metálica e neutra. Ele não olhava para a filha. Seu olhar estava fixo em algum ponto através dela. Você entende o que isso significa? Helena engoliu em seco. Instintivamente, cruzou os braços sobre a barriga, como se tentasse proteger o ser minúsculo e ainda invisível que vivia ali. Pai, eu vou ter o bebê, disse ela em voz baixa, mas firme. Victor Emanuel ergueu lentamente os olhos. Neles não havia raiva nem surpresa, apenas o cálculo frio de uma situação que saíra de controle. De quem? Ele perguntou secamente. Daquele seu motorista de caminhão que foi embora há um mês e sumiu? O Marco não sumiu. A voz de Helena tremeu. Aconteceu alguma coisa com ele. O celular não chama. Está fora de área. Ele nunca me abandonaria. Nós íamos dar entrada nos papéis. Chega. O velho elevou um pouco a voz. E a palavra soou como um chicote. Não preciso de suas fantasias de mulher. Os fatos são: você está grávida. O pai da criança não existe. Você não tem marido. Ele se levantou e caminhou pela sala com as mãos nas costas. Você tem ideia da posição em que me coloca? Sua voz ficou mais dura. Sou secretário de urbanismo. Tenho uma reputação impecável. Construí meu nome tijolo por tijolo a vida inteira. E minha filha mais velha me aparece grávida de um Zé. Ninguém que fugiu na primeira oportunidade. O que as pessoas na prefeitura vão dizer? O que os vizinhos vão cochichar pelas minhas costas? Pai, o que os vizinhos têm a ver com isso? Helena sentiu as lágrimas de impotência subirem à garganta. É meu filho, seu neto. Eu não tenho netos de relações casuais, cortou Victor Emanuel. Ele se aproximou da filha. Amanhã de manhã você vai a uma clínica particular. Já arrumei tudo. Ninguém vai saber de nada. Você faz o procedimento, descansa 2 dias e esquecemos esse mal-entendido. Helena recuou, assustada. Seus olhos se arregalaram de horror. Não, ela sussurrou, dando um passo para trás em direção à porta. Eu não vou fazer isso. Não vou matar meu filho por causa da sua reputação. O rosto de Victor Emanuel se petrificou. Seus lábios finos se contraíram em uma linha branca. Ele a observou por um longo tempo, avaliando sua seriedade. Percebendo que a filha não cederia, tomou uma decisão rápida, sem hesitação, como sempre fazia quando precisava se livrar de um funcionário problemático. O velho saiu para o corredor em silêncio. Helena ouviu a porta do armário ranger. 1 minuto depois, ele voltou para a sala com um grande saco de lixo preto nas mãos. Foi até o cabideiro, pegou o casaco de inverno de Helena, suas botas, agarrou alguns suéteres da prateleira e jogou tudo displicentemente no saco. Pai, o que você está fazendo? A voz de Helena falhou. Eu não tenho mais uma filha mais velha, disse Victor Emanuel com um tom assustadoramente calmo. Ele a pegou pelo cotovelo e a conduziu firmemente em direção à porta de entrada. Helena não resistiu. Simplesmente não tinha forças. O pai abriu a pesada porta de metal,
O corredor do prédio estava frio, uma corrente de ar subia do térreo. Victor Emanuel jogou o saco preto no chão de cimento do patamar. Você desonrou meus cabelos brancos na frente de toda a secretaria, disse ele, olhando-a nos olhos. Em seu olhar não havia sombra de arrependimento. Vire-se como puder, sua perdida. Nesta casa você não entra mais. Helena se viu no corredor do prédio. Queria dizer algo, pedir ajuda. Dizer que só tinha R$ 50 na carteira e que lá fora era fevereiro. Mas a pesada porta de aço se fechou na sua cara. No silêncio do corredor, a tranca soou seca e alta, depois a segunda. Helena ficou sozinha. Ela deslizou lentamente para o chão frio de cimento, encostando as costas na porta de metal impiedosa. Abraçou a barriga, encolheu-se e, sem fazer som para que os vizinhos não ouvissem, começou a chorar. Suas lágrimas caíam sobre o plástico preto e barato do saco de lixo. Naquela noite, ela jurou a si mesma que seu filho nunca saberia o que era a traição de um ente querido. São Paulo recebeu Marco Antônio com um trânsito denso e um céu de chumbo. A clínica genética particular ficava em um moderno centro empresarial. O interior cheirava a ozônio, café caro e esterilidade. Marco Antônio pagou pelo teste de urgência com a tarifa mais alta, deixou as amostras e alugou um quarto no hotel mais próximo para não perder tempo. A espera durou 2 dias. Foram as 48 horas mais longas de sua vida. Ele quase não dormiu. Andava de um lado para o outro no quarto, bebia café forte e olhava constantemente para o telefone. Na manhã do 3º dia, o telefone tocou. A voz da recepcionista informou educadamente que os resultados estavam prontos. Marco Antônio pegou o envelope branco e grosso, com um selo vermelho, no balcão da recepção. Não o abriu na clínica. Caminhou até o carro. Sentou-se ao volante. Travou as portas e só então baixou os olhos para o envelope. Seus dedos não obedeciam. O papel parecia incrivelmente grosso. Ele rasgou a borda do envelope e tirou uma folha A4 dobrada. Seus olhos percorreram as formulações médicas secas, as tabelas de alelos e locos, ignorando a terminologia complexa para encontrar o principal. No final da página, em negrito, estava impressa a conclusão. A probabilidade de paternidade biológica de Marco Antônio Romanov em relação a Lucas de Albuquerque é de 99,99%. Marco Antônio releu a frase 3 vezes. As letras se embaralhavam diante de seus olhos. 99,99%. Não era uma coincidência, não era um truque de sua mente, nem uma piada cruel do destino. Ele tinha um filho. Um menino que comia pão de queijo barato em um banco de praça e passava frio com uma jaqueta velha. Um menino que ele procurara a vida inteira, sem saber. Marco Antônio dobrou a folha com cuidado, guardou-a no bolso interno do casaco, perto do peito, e ligou o motor. Ele precisava voltar para Belo Horizonte. Mas, primeiro, tinha que fazer algo importante. Algo sem o qual não poderia seguir em frente. Ele pegou a rodovia pedagiada e dirigiu em direção à sua casa, nos arredores de São Paulo. A viagem durou cerca de 1 hora. Ao anoitecer, o tempo piorou de vez. Uma chuva gelada e persistente, típica de São Paulo, começou a cair, lavando os restos sujos do asfalto. Os limpadores de para-brisa varriam a água do vidro monotonamente. Marco Antônio parou o carro nos portões de ferro de um cemitério antigo na periferia da cidade. Não pegou o guarda-chuva. Saiu do interior aquecido diretamente para a chuva torrencial. As alamedas estavam desertas, o cascalho molhado rangia sob seus pés. Ele caminhava com confiança, conhecendo cada curva. Parou diante de um monumento alto de granito preto. Da foto na pedra, uma mulher com um sorriso calmo e suave o observava. Mariana, sua esposa, que lhe dera alguns anos de paz tranquila, depois que ele pensou que havia desaprendido a viver. A chuva encharcou instantaneamente seu caro casaco de caxemira. A água escorria por seu rosto, mas ele não sentia o frio. Olhava para o rosto de Mariana. De repente, Marco Antônio deu um passo à frente e, ignorando a lama, ajoelhou-se pesadamente no chão frio e encharcado. Me perdoa, Mari. Sua voz falhou, soando abafada e quebrada no barulho da chuva. Me perdoa por tudo. Ele pousou a palma da mão no granito frio e molhado. Eu pensei que tinha morrido com você. No dia em que você se foi, eu decidi que minha vida tinha acabado. Vivi como uma sombra, construindo depósitos e assinando contratos. Mas dentro de mim não havia nada, só vazio. Eu vim aqui e pedia para que me levassem também.
Marco Antônio baixou a cabeça. Seus ombros tremeram. Ele respirou fundo, de forma convulsiva. Mari, lá em Belo Horizonte. Tem um menino andando pelas poças com um tênis rasgado. Ele anda e franze a testa como eu. Ele tem os meus olhos, Mari. Os meus. Ele não conseguiu mais segurar as lágrimas que não vinham há 4 longos anos. Elas se misturaram com as gotas da chuva gelada. Marco Antônio não enxugou o rosto. Chorou pesado, como um homem. O corpo todo tremendo, despejando naquela terra molhada toda a dor acumulada, todo o sentimento de culpa pelo tempo perdido, pela morte da esposa, pela traição do velho Albuquerque. Eu não sabia dele, sussurrou Marco Antônio, olhando para a foto. Eu juro, eu não sabia. Se eu ao menos suspeitasse... Ele se calou, recuperando o fôlego. A chuva se intensificou, lavando as folhas amareladas grudadas no granito. O peso opressor que ele carregara nos últimos 4 anos finalmente cedeu. Me deixa ir, por favor, disse ele baixinho. Me permita viver de novo. Eu preciso salvá-los. Preciso devolver a eles tudo o que foi roubado. Ele ficou de joelhos por mais alguns minutos. Sentia-se mais leve por dentro. Marco Antônio se levantou lentamente. Suas calças estavam sujas de lama, o casaco pesado de água, mas ele se sentia vivo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sabia exatamente por que acordaria na manhã seguinte. Passou a mão pelo granito molhado, despedindo-se. Obrigado, disse ele. Marco Antônio se virou e caminhou com passos firmes em direção ao carro. No bolso, ele tinha um documento que mudava tudo. Em Belo Horizonte, esperavam por ele a mulher que ele nunca deixara de amar e o filho que ainda não sabia que suas pontes de papelão logo se transformariam em uma vida de verdade. Era hora de acertar as contas com todos. O início da manhã, na zona industrial de Belo Horizonte, foi impiedosamente frio. O relógio marcava 6 horas. Um vento cortante e penetrante soprava uma fina poeira gelada sobre o asfalto. Perto dos pesados portões de metal da fábrica de pães, estava a SUV preta de Marco Antônio. Ele estava do lado de fora do carro, com a gola do casaco levantada, olhando para a portaria. Chegara antes do amanhecer, sem ter pregado o olho um minuto sequer, desde que voltara do cemitério. O ferrolho rangeu e pelo pequeno portão ao lado do principal começaram a sair os trabalhadores do turno da noite, mulheres cansadas, com jaquetas pesadas e gorros enfiados até as sobrancelhas, encolhiam-se do vento, apressando-se para o ponto de ônibus. Marco Antônio a reconheceu imediatamente. Helena caminhava um pouco atrás dos outros. Usava um casaco cinza escuro velho, que claramente não a protegia do vento de janeiro. Mesmo à distância, ele podia sentir o cheiro azedo de fermento e cloro. Ela andava de cabeça baixa, olhando para os próprios pés. Cada passo seu denunciava um grau extremo de exaustão física. Marco Antônio deu um passo à frente, saindo da sombra do carro para a luz amarela do poste. Helena levantou a cabeça. Parou tão abruptamente como se tivesse batido em uma parede invisível. Seu olhar passou pelo carro caro, pela figura do homem de casaco de cachemira e se fixou em seu rosto. Marco Antônio esperava surpresa. Estava preparado para a mágoa, para a raiva, para as acusações. Mas nos olhos de Helena brilhou um medo intenso e genuíno. Em um instante, um quebra-cabeça terrível se montou em sua cabeça. O ricaço da capital, a SUV preta, ele estava ali. Então ele descobrira. Ele não viera para pedir desculpas. Viera para levar Lucas, levar seu único filho, porque ele tinha dinheiro, advogados e poder, e ela só tinha dívidas de luz e um emprego de faxineira. O instinto materno agiu mais rápido que a razão. Helena agarrou com mais força as alças de sua bolsa barata. Virou-se bruscamente e começou a correr. Correu pela lama e pela poeira, escorregando em suas botas gastas, em direção a um velho ônibus circular que já estava no ponto com o motor ligado. Helena! Gritou Marco Antônio. A voz falhou. Ele correu atrás dela. O casaco pesado atrapalhava, os sapatos de grife escorregavam no chão molhado, mas ele corria, sem sentir o frio. Helena, espera! Me escuta! Helena não olhou para trás. Estava sem fôlego por causa da corrida e do medo, sentindo um gosto de sangue na boca. O ônibus já soltava uma nuvem de fumaça azulada. O motorista começou a fechar as portas. Ela pulou no estribo sujo do ônibus no exato segundo em que as portas se fecharam com um silvo.
Marco Antônio alcançou o ônibus um instante depois. Estendeu a mão, tentando segurar a borda de borracha suja da porta, mas era tarde demais. O mecanismo pneumático funcionou. As portas se fecharam com um baque surdo bem na sua frente, quase prendendo seus dedos. O ônibus deu um solavanco e começou a se mover lentamente pela rua. Marco Antônio ficou na calçada, ofegante, olhando para as luzes traseiras vermelhas que se afastavam. Através do vidro embaçado e coberto de desenhos de gelo, ele via a silhueta dela. Ela estava na parte de trás, encostada em um corrimão, olhando para ele. Ele não perseguiu o ônibus com o carro. Isso só assustaria ainda mais. Marco Antônio soltou uma nuvem de vapor, virou-se e caminhou de volta para sua SUV. Ele sabia o endereço dela. Tinha até a noite. Às 7h30 da noite, Marco Antônio subiu ao terceiro andar do prédio antigo no bairro Estrela do Norte. O corredor cheirava batata frita, umidade e lixo velho. No patamar, uma lâmpada fraca sem bocal iluminava o ambiente. Marco Antônio parou diante de uma porta coberta com um corino marrom gasto. Em alguns lugares, pedaços de espuma apareciam. Ele não tocou a campainha, apenas levantou a mão e bateu 3 vezes com firmeza no batente da porta. Atrás da porta, ouviram-se passos leves e rápidos. A fechadura estalou. A porta se abriu apenas o suficiente para a corrente de metal permitir. Na fresta estreita apareceu o rosto pálido de Helena. Ao vê-lo, ela puxou a porta com força, tentando fechá-la. Marco Antônio agiu com suavidade, mas com firmeza. Ele colocou o pé na frente e sua bota pesada de inverno travou a porta na posição entreaberta. O corino bateu surdamente contra o couro da bota. Vá embora. A voz de Helena tremia. Ela se jogou contra a porta com todo o peso, tentando empurrar o pé dele. Vá embora. Eu vou gritar. Vou chamar a polícia. Helena, eu não vou embora, respondeu Marco Antônio baixando a voz calmamente. Ele não forçou a porta, apenas a impediu de fechar. Chama quem você quiser. Eu vou ficar neste tapete até de manhã, se for preciso. Nós precisamos conversar. Só uma conversa. Helena respirava com dificuldade do outro lado da porta. Ela via seus olhos calmos e cansados. Neles não havia ameaça. Não havia a arrogância que ela esperava. Ela parou de forçar a porta. A corrente tilintou. O Lucas não está em casa, disse ela em voz baixa. Está fazendo o dever na casa da vizinha. Eu sei, esperei ele sair, respondeu Marco Antônio. Me deixa entrar, Helena. A vizinha de baixo já está olhando. Helena hesitou por mais alguns segundos, depois recuou e tirou a corrente. Marco Antônio entrou. O apartamento era minúsculo. Um corredor estreito levava para um quarto, a cozinha e um banheiro conjugado. A primeira coisa que saltava aos olhos era a limpeza impecável, quase maníaca. Nenhuma poeira, nenhum objeto fora do lugar. Mas essa limpeza apenas acentuava a pobreza total. O linóleo velho e desbotado estava gasto até a base nos lugares mais frequentados. As janelas da cozinha estavam vedadas com fita crepe e algodão para não entrar vento. Os móveis, a julgar pela aparência, pertenciam aos antigos inquilinos há uns 30 anos. Marco Antônio tirou o casaco e o pendurou em um gancho frágil de um cabideiro de madeira. Ao lado estava a jaqueta infantil de Lucas, aquela mesma com um remendo costurado à mão na manga. Helena estava encostada no batente da porta da cozinha. Não o convidou a entrar ou a se sentar, apenas o observava. Seu peito subia e descia pesadamente. O medo que a impulsionara pela manhã deu lugar a outro sentimento. Um sentimento que ela acumulara, reprimira e escondera bem fundo dentro de si por 12 longos anos. Por que você veio? Sua voz soou rachada. Veio ver como a gente vive? Já viu. Agora pode ir. Marco Antônio deu um passo em sua direção. Helena, eu vim para. Os nervos dela não aguentaram. Helena se afastou dele bruscamente. Suas mãos, vermelhas e deformadas pelo trabalho pesado, se fecharam em punhos. Ela o empurrou com força, batendo com as palmas das mãos em seu peito. O golpe foi fraco, mas continha todo o seu ódio e dor. Não chega perto de mim, ela gritou. A voz falhou e lágrimas jorraram de seus olhos. Não ouse chegar perto de mim. Onde você estava? Ela o golpeou novamente no peito, não para machucar, mas para afastar aquele passado que de repente se materializara em seu corredor. Onde você estava quando eu estava dando à luz no chão frio do hospital? Ela tremia. As palavras saíam misturadas com soluços. Meus lábios estavam em carne viva de tanta dor e eu olhava para a porta esperando você chegar. Onde você estava, Marco? Ele permaneceu imóvel, recebendo os golpes dela. Não se olhava para o rosto dela, distorcido pela dor,
e sentia seu próprio coração se partir em pedaços. Eu dava água com açúcar para o Lucas, gritava Helena, engasgando com as lágrimas. Ela recuou um passo, abraçando-se como se tentasse se aquecer. Água com açúcar, tá ouvindo? Porque meu leite secou de fome e eu não tinha dinheiro para a fórmula. Eu lavava jaquetas velhas que encontrava no lixo e costurava de noite para ele não ir para a escola todo esfarrapado. Ela escorregou pela parede, sem forças para ficar de pé, mas continuou a falar, olhando para ele de baixo, com os olhos inflamados e molhados. E você vem agora com tudo pronto. O empresário, o milionário, a consciência pesou de dormir em cima de sacos de dinheiro? Resolveu se lembrar que tem um filho por aí. Some daqui! Vai embora! Deixa a gente em paz! Nós sobrevivemos sem você e vamos continuar sobrevivendo. Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar alto, um choro amargo, terrível, despejando toda a escuridão acumulada. Marco Antônio se aproximou dela lentamente, não disse as palavras de consolo de sempre. Ajoelhou-se no chão ao lado dela, no linóleo gasto, estendeu os braços, segurou seus ombros com suavidade, mas com firmeza, e a puxou para si. Helena tentou se soltar. Debateu-se 1, 2 vezes, mas o aperto dele era seguro como uma muralha de pedra. Ele encostou a cabeça dela em seu peito, afundando o rosto em seus cabelos, que cheiravam a sabonete barato. Chora, disse ele baixinho. Chora, meu bem. Eu estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Ela se agarrou ao tecido do paletó dele e chorou por tanto tempo que ele perdeu a noção do tempo. Ele apenas a segurou, sentindo a tensão abandonar gradualmente o corpo magro dela, os soluços se acalmarem, dando lugar a suspiros profundos e entrecortados. Quando ela finalmente relaxou em seus braços, Marco Antônio a ajudou a se levantar com cuidado. Levou-a para a cozinha. Sentou-a em um banco velho, perto da mesa coberta com um plástico desbotado. Serviu silenciosamente um copo de água de um filtro de barro e o colocou à sua frente. Helena bebeu a água com as mãos trêmulas. Olhou para o copo vazio, esperando suas desculpas, esperando histórias sobre como a vida na capital o envolvera, como ele se assustara com a responsabilidade. Mas Marco Antônio ficou em silêncio. Ele desabotoou o paletó e tirou do bolso interno uma pasta de couro preta dobrada. Colocou-a sobre a mesa na frente de Helena e a abriu. Dentro não havia dinheiro, nem escrituras de apartamentos ou ofertas de ajuda. Havia documentos médicos antigos, amarelados nas dobras, com selos e carimbos azuis. Marco Antônio empurrou a primeira folha em direção a ela. Lê, disse ele baixinho. Helena olhou para ele, sem entender, depois baixou os olhos para o documento. Era o relatório de alta da ala de neurocirurgia de um hospital em São Paulo. Ela começou a ler em voz alta. Sua voz ainda tremia. Paciente Marco Antônio R. Ingressou via serviço de emergência em estado de coma. Múltiplas fraturas nos membros inferiores, traumatismo crânioencefálico grave, contusão pulmonar. Ela parou. Seus olhos correram para o canto superior do documento, para a data de entrada. 22 de dezembro de 2011. O mesmo dia em que o telefone dele ficou mudo para sempre. O mesmo dia em que ela esperava sua ligação, sentada na janela. Helena ergueu lentamente os olhos para ele. Neles havia uma mistura de incompreensão e um horror crescente. Marco Antônio, em silêncio, colocou o próximo documento à sua frente. Um atestado de internação hospitalar. Depois, outro sobre a transferência para um centro de reabilitação. As datas formavam uma linha contínua de 1 ano. Eu não te abandonei, Helena. A voz de Marco Antônio era calma, mas por trás da tranquilidade havia um peso enorme. Um caminhão na contramão. Fiquei em coma por 2 semanas, depois usei aquele aparelho de Lizarov. Passei o ano seguinte reaprendendo a andar. Mas Helena respirou fundo. Por que você não ligou depois, quando acordou? Por que não escreveu? Eu esperei. Marco Antônio pegou o último documento, ou melhor, 2 cópias coloridas, cuidadosamente grampeadas. Colocou-as à sua frente. Na primeira cópia havia uma certidão do cartório. Helena Viktorovna de Albuquerque. Registro de casamento. Data: março de 2012. Na segunda, a foto, aquela mesma, onde Helena estava de vestido de noiva nos degraus, sorrindo feliz. E ao lado dela, um homem com o rosto borrado. Helena olhava para os papéis. Seus lábios se moviam sem som. Isso é da peça da faculdade. Ela sussurrou, tocando a foto com o dedo trêmulo. Eu fiz o papel da noiva 3 anos antes disso. E isso, ela apontou para a certidão. É falso. Eu nunca me casei.
Meu sobrenome é o da minha mãe. Troquei quando saí de casa. Eu só descobri isso anteontem, Helena, disse Marco Antônio. Ele apoiou as mãos na mesa. Quando recuperei a consciência na UTI, pedi uma enfermeira para te ligar. Seu pai atendeu. Helena congelou. O ar na cozinha pareceu ficar denso e pesado. O Victor Emanuel me disse que você ia se casar com outro, continuou Marco Antônio, cravando cada palavra no silêncio. Disse que um inválido não te servia. Eu não acreditei. Mandei meu amigo Daniel a Belo Horizonte para falar com você pessoalmente. Seu pai o interceptou na porta do prédio. Entregou esses papéis a ele, essa foto que ele achou nas suas coisas, e mandou dizer para eu sumir e não estragar sua vida. E eu, preso a uma cama, sem conseguir ir ao banheiro sozinho, acreditei. Marco Antônio se calou. Não precisava acrescentar mais nada. Os fatos falavam por si. Helena permaneceu imóvel. Seu olhar estava fixo nas datas dos relatórios médicos e na certidão falsa. Em sua mente, o mundo em que vivera nos últimos 12 anos desmoronava. Seu ódio por Marco Antônio, sua certeza da traição dele. Tudo fora construído sobre uma mentira monstruosa, diabólica. Seu próprio pai, o homem que deveria protegê-la, ele não apenas a expulsara no frio, ele consciente e friamente, para preservar sua imagem na prefeitura, destruíra o futuro dela, apagar o pai de seu filho, fizera-a amaldiçoar por anos um homem que naquele momento estava em uma UTI, quebrado e abandonado. A dimensão da traição de seu próprio pai a atingiu. Helena balançou a cabeça lentamente. Um gemido baixo e entrecortado escapou de seus lábios. Ela se afastou da mesa. As forças a abandonaram completamente. Ela escorregou da cadeira, caindo no chão perto do aquecedor. Cobriu a boca com as duas mãos, pressionando as palmas com força para não gritar com a dor que a rasgava por dentro. Seus ombros tremiam. Não eram mais lágrimas de mágoa. Era um horror mudo e ensurdecedor pela consciência de uma vida perdida. Marco Antônio não a levantou. Ele sabia que nenhuma palavra ajudaria naquele momento. Aquela verdade precisava ser vivida, processada. Ele apenas se agachou ao lado dela, pousou sua mão grande e quente em seu ombro trêmulo e acariciou suas costas em silêncio. Eles ficaram assim por cerca de meia hora. Lá fora o vento uivava, atirando chuva contra os vidros vedados. Finalmente Helena tirou as mãos do rosto. Seus olhos estavam secos, mas seu olhar era diferente. Não havia mais medo. Havia uma clareza profunda e penetrante. Marco Antônio se levantou. Sabia que por hoje era o suficiente. Ele trouxera a verdade, mas ela precisava de tempo para aprender a viver com ela. Ele foi para o corredor, pegou seu casaco do gancho, abriu a porta da frente, saiu por um segundo e voltou. Em suas mãos havia uma caixa de papelão grande e pesada com uma estampa colorida. Era um kit de montar de uma marca alemã. Uma réplica exata e em miniatura de uma complexa ponte estaiada, com milhares de peças de metal, cabos e parafusos minúsculos. Marco Antônio colocou a caixa com cuidado na sapateira. Helena estava na porta da cozinha, encostada no batente. Olhou para a caixa, depois para ele. Diga ao Lucas que foi um presente de um velho amigo da mamãe, disse Marco Antônio em voz baixa, vestindo o casaco. Eu sei que ele gosta de construir pontes. Ele pegou a maçaneta, mas antes de sair, virou-se. Helena o observava. Em seu olhar havia uma mistura de confusão, dor e algo mais, muito tímido, há muito esquecido. Eu não vou apressar as coisas, Helena, disse Marco Antônio, olhando-a nos olhos. Sua voz era firme, mas continha tanta ternura que o fôlego dela falhou novamente. Seu pai nos roubou 12 anos. Não tenho o direito de exigir que você esqueça essa dor em um segundo. Só quero que você saiba, eu não vou desaparecer de novo. Vou esperar o tempo que for preciso. Amanhã, em um mês, em um ano. Eu estarei por perto. Ele não esperou por uma resposta. Sabia que as palavras eram desnecessárias agora. Marco Antônio saiu para o corredor e fechou silenciosamente a porta coberta de curino atrás de si. Helena ficou no corredor. O apartamento estava silencioso. Ela olhou para a grande caixa do kit de montar, deixada na sapateira, e pela primeira vez em 12 anos sentiu que em sua vida escura e sem saída uma luz minúscula, mas muito quente, começava a brilhar. Novembro deu lugar a um dezembro chuvoso e severo. O tempo pareceu desacelerar, dando-lhes a chance de se acostumarem um ao outro. Marco Antônio ia a Belo Horizonte todo fim de semana. Ele não pressionava, não exigia longas conversas sobre o passado, não tentava comprar a afeição de Helena com presentes caros. Agia com tato e cautela,
como se caminhasse sobre um gelo fino de primavera. Para Lucas, ele se tornou o tio Marco, um velho amigo da mãe. O menino aceitou sua presença sem muitas perguntas, com aquela seriedade e raciocínio não infantis que sempre assustaram Helena. Nas noites de sábado, os três se sentavam na pequena sala de estar. No tapete velho e gasto, que lembrava os tempos de seus avós, uma verdadeira construção se desenrolava. Marco Antônio tirava seu paletó caro, arregaçava as mangas da camisa branca e se sentava no chão, de pernas cruzadas. Ao seu lado estava Lucas. Primeiro, o menino, com orgulho evidente, mostrou ao convidado sua criação. Uma maquete de ponte, colada com papelão de caixa de sapato, palitos de fósforo e barbante. As peças eram cortadas de forma irregular. A cola transbordava nas bordas, mas a estrutura em si era pensada nos mínimos detalhes. É uma ponte estaiada, tio Marco, explicava Lucas, passando o dedo magro pelos fios esticados. O pilar principal sustenta a maior parte do peso, e esses cabos distribuem a carga. Se um se romper, a ponte não cai. Eu li numa enciclopédia na biblioteca. Marco Antônio olhava para a maquete de papelão e sentia um nó na garganta. Lembrou-se de como, na mesma idade, desenhava plantas de prédios em pedaços de papel de parede. Ótimo trabalho, Lucas, disse Marco Antônio sinceramente. Ele tocou com cuidado o pilar de papelão, cálculo muito inteligente. Agora vamos ver como isso funciona com metal de verdade. Eles abriram a caixa que ele trouxera. Centenas de vigas de metal brilhantes, porcas minúsculas, parafusos e cabos de aço de verdade se espalharam pelo tapete. Lucas congelou, com medo de tocar naquele tesouro. Em sua vida, nunca houve coisas tão caras e complexas. Então, por onde começamos, engenheiro-chefe? Perguntou Marco Antônio, entregando o manual ao menino. Eles montaram a ponte por horas. Helena, encostada no batente da porta da cozinha, os observava. Um calor estranho e terno se espalhava em seu peito. O contraste entre eles era gritante. No pulso esquerdo de Marco Antônio, um pesado relógio suíço brilhava discretamente, cujo valor equivalia a 10 anos de seu trabalho com o esfregão. E ao lado, as mãos magras de Lucas, com um suéter desbotado e remendos nos cotovelos. E ainda assim, eles eram incrivelmente parecidos. Em um momento, Lucas se deparou com uma junção complicada. Um parafuso minúsculo não entrava na rosca. O menino parou, franziu as sobrancelhas, juntando-as e coçou a sobrancelha pensativamente com o dedo indicador. Marco Antônio, que naquele momento se esticava para pegar uma chave, congelou. Sua mão parou no ar. Ele olhou para o filho e seus olhos cinza azulados se arregalaram. Marco Antônio fazia exatamente o mesmo gesto toda vez que lia contratos complexos ou planejava rotas logísticas. Não era educação, era sangue. Sua carne e seu sangue, sentados ao seu lado no tapete gasto. Marco Antônio lentamente virou o olhar para Helena, e seus olhos se encontraram. Em seu olhar havia tanta gratidão e tanta dor não dita pelos anos roubados que Helena se apressou em desviar o olhar e foi para a cozinha, fingindo que precisava verificar a chaleira. Ela tinha medo de acreditar que aquele gelo frágil de sua nova relação pudesse suportar o peso da vida real. E o gelo de fato se quebrou, mas de um lado completamente diferente. Janeiro trouxe para Belo Horizonte uma onda de frio atípica, com chuvas geladas. O termômetro despencou. A cidade foi coberta por uma névoa fria e densa. As árvores ficaram pesadas de umidade. Os fios elétricos zumbiam com a sobrecarga. O prédio antigo no Estrela do Norte não foi projetado para tais provações. As janelas de madeira, empenadas pelo tempo, não vedavam. O vento soprava pelo chão em correntes geladas, roubando pouco calor dos cômodos minúsculos. Os aquecedores elétricos eram insuficientes. Helena lutava contra o frio como podia. Colocou toalhas velhas nas frestas das janelas, espalhou todos os tapetes que tinha no chão. À noite, deu a Lucas os 2 cobertores mais quentes, prendendo bem as pontas, e dormiu no sofá com seu casaco de inverno, coberta por um lençol fino. Mas a imunidade do menino, que por anos não recebera vitaminas suficientes e estava enfraquecida pela alimentação pobre, cedeu. Tudo começou com uma tosse simples depois da escola. Helena lhe deu chá quente com mel, fez com que ele escaldasse os pés. No dia seguinte, Lucas reclamou de fraqueza, mas não tinha febre. No sábado à noite, a situação saiu de controle. O menino foi dormir cedo, recusando o jantar. Por volta das 2 da manhã, Helena acordou com um som estranho, um chiado. Ela jogou o casaco de lado e correu para o quarto do filho.
Lucas se debatia na cama. Seu rosto ardia com uma vermelhidão anormal. E seus lábios, em contraste, estavam assustadoramente azulados. Ele ofegava, tentando puxar o ar gelado do quarto, mas cada inspiração terminava em uma tosse seca e latente que sacudia todo o seu corpo magro. Helena, com as mãos trêmulas, colocou o termômetro. A coluna de mercúrio subiu rapidamente e parou em 42 graus. Lucas, meu filho, olha para mim, ela implorava, passando uma toalha molhada em sua testa febril. O menino abriu os olhos, mas seu olhar estava turvo, sem foco. Ele expirou com um assobio. Mãe, meu peito dói. Tá difícil de respirar. Helena correu para o corredor, pegou o celular antigo e discou o número da emergência. Seus dedos não obedeciam, errando as teclas. A espera pareceu uma eternidade. A sirene da ambulância só cortou o silêncio gelado da madrugada 40 minutos depois. Os paramédicos, 2 homens cansados com jaquetas pesadas, examinaram rapidamente a criança, auscultaram os pulmões e se entreolharam. Arrumem as coisas, rápido, disse o mais velho, fechando a maleta. Insuficiência respiratória aguda, suspeita de pneumonia bilateral. Nesse estado, não pode ficar em casa. Helena, em pânico, vestiu o menino, enrolou em um cobertor, pegou seus documentos e correu atrás dos paramédicos para a noite gelada. O Hospital Infantil Municipal os recebeu com cheiro de sabão barato, cloro e tinta verde descascada nas paredes dos longos corredores. Lucas foi levado diretamente para a UTI. As pesadas portas brancas com uma cruz vermelha se fecharam, separando Helena de seu filho. Ela ficou parada no corredor vazio e mal iluminado. O relógio marcava 5 da manhã. Ela não sabia o que fazer. Sentou-se em um banco de madeira duro, depois se levantou, aproximou-se das portas da UTI, tentou ouvir algo. De lá não vinha nenhum som, apenas o bip monótono de algum aparelho. Ela não ligou para Marco Antônio. Em sua mente, nublada pelo pânico e pelo medo, uma única ideia martelava. Ela era mãe. Tinha que dar um jeito sozinha. Não podia pedir ajuda. Especialmente agora que o relacionamento deles estava apenas começando a se reerguer. Parecia-lhe que se ligasse para ele no meio da noite com um problema tão grande, ele a consideraria um fardo. Orgulho e medo se entrelaçaram em um nó apertado. A porta da UTI só se abriu 2 horas depois. Um médico intensivista, um homem de uns 50 anos com olheiras profundas, saiu para o corredor. Ele tirou a touca cirúrgica e esfregou a ponte do nariz cansado. Helena correu até ele sem sentir as pernas. Doutor, o que ele tem? Como está meu filho? O médico a olhou com um olhar pesado e compreensivo. Ele trabalhava ali há tempo suficiente para identificar o status social dos pacientes sem erro. Viu seu casaco barato e gasto, suas botas surradas e entendeu que a conversa seria difícil. O quadro está piorando, disse o médico, sem rodeios. A doença está evoluindo de forma rápida e agressiva. O pulmão direito já quase não funciona. O esquerdo está muito comprometido. O organismo do menino está extremamente debilitado. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Apoiou-se na parede fria. Nós o colocamos na ventilação mecânica, continuou o intensivista. Mas nosso aparelho é antigo, não dá o suporte necessário para um caso tão grave. Além disso, a infecção não está respondendo aos nossos medicamentos padrão. O quê? O que precisa ser feito? Os lábios de Helena ficaram dormentes. Me diga, eu faço qualquer coisa. Precisamos de antibióticos importados de última geração. Não temos isso na cota do SUS. Somos um hospital municipal comum. O médico tirou do bolso um pedaço de papel dobrado com um carimbo. Eu anotei o nome. Dá para encontrar em farmácias particulares em São Paulo ou no Rio. E precisamos de outro ventilador, um de classe hospitalar de POM, se não estabilizarmos a respiração dele e não começarmos a administrar esse medicamento. Ele não terminou a frase, mas Helena entendeu tudo pelo seu olhar. A contagem era em horas, não em dias. Ela pegou o papel com as mãos trêmulas. Eu vou conseguir, ela sussurrou. Eu vou conseguir, doutor. Salve ele. O médico assentiu e desapareceu atrás das portas brancas. Helena ficou sozinha. Tirou o telefone do bolso. A tela estava coberta por uma teia de rachaduras. Ela digitou no buscador o nome dos medicamentos que o médico anotara. A página demorou uma eternidade para carregar.
Quando os números apareceram na tela, Helena parou de respirar. As somas eram astronômicas, cósmicas, para uma mulher que vivia de um salário de empacotadora e faxineira. O custo de um único ciclo daquele tratamento equivalia ao seu salário de 5 anos de trabalho ininterrupto. O valor de um ventilador mecânico daquele tipo, ela nem conseguia imaginar. O pânico, pegajoso e frio, apertou sua garganta. Com os dedos trêmulos, ela encontrou na agenda o número de sua irmã mais nova, Ana. Elas raramente se falavam. Ana morava em outra cidade. Era casada com um homem duro e controlador, que a mantinha sob rédea curta, obedecendo em tudo a Victor Emanuel. A chamada demorou. Finalmente a voz sonolenta da irmã atendeu. Alô? Helena, você viu a hora? Ana, Aninha. A voz de Helena falhou. Ela engolia as lágrimas. Por favor, o Lucas está na UTI. Ele está morrendo. Eu preciso de dinheiro, muito dinheiro. Agora, eu devolvo tudo. Eu dou minha vida, trabalho de graça para vocês. Eu imploro. Um silêncio pesado se instalou do outro lado da linha. Dava para ouvir a respiração ofegante de Ana. Helena, meu Deus. A irmã começou a chorar. Helena, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Mas você conhece o Igor. Ele controla cada centavo. Não me deixa dar um passo. E se o papai descobre que eu te ajudei, ele vai acabar com a gente. Ele demite o Igor. Ele consegue, ele tem contatos. Helena, eu tenho medo. Eu não posso. Ana, ele é seu sobrinho, gritou Helena, escorregando pela parede e se agachando. Ele não vai sobreviver até a noite. Me perdoa, gritou Ana, em prantos no telefone. Eu não posso ir contra o papai. Me perdoa. A linha ficou muda. Ana desligara. O medo do pai tirano fora mais forte que o laço de sangue. O telefone caiu das mãos enfraquecidas de Helena e bateu no chão de cerâmica com um baque seco. A tela se apagou para sempre. A consciência de Helena começou a se turvar com um desespero absoluto e sem fim. Ela estava no fundo de um poço escuro, sem nenhuma luz vinda de cima. Seu filho estava atrás daquela porta branca, sufocando, e ela, sua mãe, não podia fazer absolutamente nada. Ela não tinha contatos, nem dinheiro, nem parentes ricos. A respiração ficou curta, entrecortada. O coração batia tão forte que ribombava em seus ouvidos. Em estado de choque, sem consciência de seus atos, Helena levou as mãos ao pescoço. Sob a gola alta, em uma corrente de prata fina e barata, pendia um pequeno crucifixo, a única joia que possuía. Ela abriu o fecho com dificuldade e tirou a corrente. Vou penhorar, sussurrava em um delírio febril. Vou doar sangue, vender um rim. Eu dou tudo. Levem a minha vida, mas deixem a dele. Mas o bom senso ainda conseguia romper o horror. Ela sabia que aquele crucifixo não valia nada. Não pagaria nem por uma seringa do remédio necessário. Quem compraria o rim de uma faxineira exausta? A impotência a esmagou por completo. Lentamente, deslizando as costas pela parede verde, suja e descascada, ela se sentou no chão de cerâmica do corredor do hospital. Puxou os joelhos contra o peito, encolhendo-se. De seu peito, escapou um gemido surdo, cheio de desespero. Ela levou os punhos à boca e mordeu o lábio com força para não gritar, para não assustar os médicos atrás da porta. O gosto salgado das lágrimas ficou em seus lábios. O mundo se reduziu a uma única porta branca com uma cruz vermelha. De repente, no final do longo corredor, ouviu-se um som. Não eram os passos suaves da equipe de enfermagem, eram os passos pesados, firmes e rápidos de sapatos masculinos, ecoando pelas paredes vazias. Helena não levantou a cabeça. Estava muito imersa em sua dor. Os passos se aproximaram. Pararam bem na sua frente. Suas mãos geladas e cerradas em punhos foram subitamente envolvidas por outra mão, uma mão grande, quente, masculina. O aperto era muito forte, mas havia nele um cuidado, como se ele temesse quebrá-la. Helena estremeceu e levantou lentamente a cabeça. Agachado à sua frente estava Marco Antônio. Ele estava sem gorro. Seu caro casaco de caxemira estava aberto. Por baixo, uma camisa amassada. Ele respirava com dificuldade. Pelo seu rosto, era evidente que ele dirigira como se a própria morte o perseguisse, e depois correra pelas escadas, pulando degraus. Em seus olhos não havia pânico nem pena. Havia a confiança absoluta e inabalável de um homem acostumado a resolver problemas de qualquer magnitude. Helena, sua voz soou baixa, mas preencheu todo o corredor. Olha para mim. Helena o olhava, mas não o via. Seu corpo tremia violentamente. Eles disseram. Ela murmurou, tentando soltar as mãos. Não tem dinheiro. Não tem aparelho. Ele está lá. Se acalma,
disse Marco Antônio, com firmeza, inclinando-se para a frente. Se acalma e me escuta com atenção. Já está tudo pago. As palavras chegaram lentamente à sua consciência, rompendo o véu de pânico. O quê? Ela sussurrou. Eu acionei uma UTI aérea particular, disse Marco Antônio, articulando cada palavra. Ele falava rápido para que ela entendesse. Um avião-ambulância com o principal pneumologista pediátrico de São Paulo, o ventilador mecânico móvel mais moderno que existe e todos os medicamentos do mundo para essa infecção. O avião pousou no aeroporto da Pampulha há 10 minutos. A equipe já está aqui. Helena congelou. Seus olhos se arregalaram. Ela o olhava tentando compreender a magnitude do que ele acabara de dizer. UTI aérea, avião de São Paulo, o melhor médico da região. Tudo o que, uma hora antes, parecia um problema insolúvel e fatal, que destruíra sua vida, este homem resolvera em uma hora, com uma ligação, uma ordem. Atrás de Marco Antônio, as portas do corredor se abriram com um estrondo. Um grupo de pessoas com uniformes médicos vermelhos entrou rapidamente. Na frente, um homem alto e de cabelos grisalhos carregava uma maleta refrigerador. Atrás dele, 2 enfermeiros empurravam uma maca com um equipamento complexo, cheio de luzes piscantes. Eles não perguntaram nada, apenas empurraram as portas da UTI e entraram, afastando o médico de plantão local. Helena olhou para as portas fechadas. Seu cérebro finalmente processou a informação. A ajuda chegara. Seu filho não seria deixado para morrer em um quarto de hospital velho. O grito que ela segurara todo aquele tempo escapou, mas não foi um grito de desespero, e sim de um alívio incrível que rasgava o peito. Ela se jogou para frente, nos braços de Marco Antônio. Suas mãos se fecharam convulsivamente em volta do pescoço dele. Ela afundou o rosto em seu ombro, encharcando o tecido de seu casaco com lágrimas. Marco Antônio a abraçou, apertando-a como se quisesse proteger lá do mundo inteiro com seu corpo. Ele acariciava suas costas trêmulas, sentindo cada osso saliente. Levantou a cabeça. Seu olhar estava fixo, por cima do ombro dela, nas portas brancas e mudas da UTI. Os músculos de sua mandíbula se contraíram. Nos olhos de Marco Antônio não havia medo. Havia um fogo frio e determinado. Eu não vou entregá-lo para a morte, disse Marco Antônio em voz baixa. Mas as palavras soaram firmes e seguras no corredor vazio. Está me ouvindo, Helena? Nem para a morte, nem para o destino, nem para o seu pai. Para ninguém. Ele é meu filho, nosso filho, e ele vai viver. O fim de fevereiro trouxe a Belo Horizonte os primeiros raios de sol tímidos. Eles atravessavam os vidros limpos do prédio antigo, formando faixas de luz no linóleo gasto e alcançando a cama de solteiro estreita. Lucas estava sentado, recostado em um travesseiro. Depois de receber alta, ele emagrecera muito. Sua pele parecia quase transparente e havia sombras pálidas sob seus olhos, mas ele respirava sozinho, de forma regular e profunda. A doença terrível recuara. Marco Antônio entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Helena ficou no corredor, encostada no batente. Ela apertava nervosamente a ponta de um pano de prato. Chegara o momento que não podia mais ser adiado. Marco Antônio se aproximou da cama e sentou-se na beirada. As molas rangeram suavemente sob seu peso. Ele olhou para o menino. Lucas respondeu com o mesmo olhar direto e inquisitivo. Lucas, preciso conversar com você. Marco Antônio começou sem rodeios. Falava com um tom calmo e uniforme, como se fala com um adulto, um igual. Sobre coisas que você precisa saber. O menino assentiu quase imperceptivelmente e colocou as mãos sobre o cobertor. Você me conhece como um amigo da sua mãe, continuou Marco Antônio. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos e entrelaçou os dedos. Mas essa não é toda a verdade. 12 anos atrás, quando você ainda não existia, sua mãe e eu íamos nos casar. Eu viajei para outra cidade a trabalho para comprar um apartamento para nós. Marco Antônio fez uma breve pausa. Era difícil voltar aquele inverno, mas ele se forçou a falar com clareza, pronunciando cada palavra. No caminho, meu carro sofreu um acidente terrível. Um caminhão invadiu minha pista. Fiquei gravemente ferido e passei 2 semanas em coma e depois mais 1 ano reaprendendo a andar. Lucas ouvia sem interromper. Em seu rosto magro não havia medo, apenas uma concentração profunda, não infantil. Quando acordei na UTI, a voz de Marco Antônio ficou mais baixa. Pedi aos médicos para ligarem para sua mãe. Seu avô, Vitor Emanuel, atendeu. Ele me disse que a Helena pediu para eu não ligar mais. Disse que ela ia se casar com outro homem e que um inválido como eu não lhe servia mais. No corredor, Helena suspirou baixo, de forma entrecortada.
Marco Antônio não se virou. Olhava apenas nos olhos do filho. Eu não acreditei. Mandei um amigo meu até a sua casa, mas seu avô o encontrou na rua. Ele entregou para ele uma certidão de casamento falsa e uma foto forjada onde sua mãe estava de vestido de noiva ao lado de um homem estranho. Eu estava preso a uma cama, sem poder nem mesmo ir ao banheiro, e eu acreditei nos papéis. Marco Antônio soltou os dedos e pousou as mãos nos joelhos. Eu não sabia de você, Lucas. Sua mãe tinha certeza de que eu abandonei, porque foi isso que o pai dela disse. E eu tinha certeza de que fui abandonado. Se eu ao menos suspeitasse que você existia, eu teria me arrastado até aqui, mesmo com as pernas quebradas. Mas só descobri a verdade há um mês, no encontro de ex-alunos. E fiz um exame de DNA que confirmou o que eu senti quando te vi pela primeira vez no corredor do restaurante. Marco Antônio se calou. Um silêncio pesado pairou sobre o pequeno quarto. Ouvia-se apenas o gotejar da chuva no parapeito da janela. Lucas baixou os olhos para suas mãos magras. Ele processava o que ouvira. Um menino de 12 anos, que aprendera cedo demais o valor do dinheiro, do frio e da indiferença humana, digeria uma informação capaz de quebrar um adulto. Então ele se virou lentamente, esticou-se para o criado mudo e pegou sua velha ponte de papelão, aquela colada com caixa de sapato e barbante. Lucas olhou para a maquete por um longo tempo, passando o dedo pelo fio esticado. Eu desconfiava, disse o menino em voz baixa. Ele levantou a cabeça e olhou Marco Antônio nos olhos. Nossos olhos são iguais. Eu vi no espelho e a gente franze a testa do mesmo jeito. Eu só estava esperando vocês me contarem. Marco Antônio sentiu um nó quente e apertado se formar em sua garganta. O menino colocou a ponte de papelão em seu colo. E obrigado pelos médicos. Lucas engoliu em seco e sua voz tremeu, revelando a emoção que rompeu. Obrigado pelo helicóptero, pai. Essa pequena palavra atingiu Marco Antônio com mais força do que qualquer golpe físico. Ele se inclinou para frente. Com cuidado, com medo de machucar, logo após a doença grave, Marco Antônio envolveu os ombros magros do menino e o abraçou com força. Lucas afundou o rosto em seu ombro. Seus braços magros, primeiro hesitantes, depois com mais firmeza, envolveram as costas do pai. Nesse momento, Marco Antônio entendeu que agora tinha por quem viver e a quem proteger. Uma hora depois, a SUV preta de Marco Antônio parou em frente a um prédio imponente, de estilo antigo no coração da cidade. Ali viviam ex-políticos, juízes aposentados e figuras notáveis da região. O pátio estava impecavelmente limpo, com bancos de ferro forjado em frente às entradas. Marco Antônio saiu do carro, em uma mão segurava uma pasta preta e grossa. Seus passos eram rápidos e pesados. Dentro dele não havia alegria pelo reconhecimento do filho, nem dúvidas. Apenas uma raiva fria e comprimida de um homem a quem roubaram 12 anos de vida. Ele subiu ao terceiro andar e tocou a campainha, ao lado de uma porta maciça de carvalho. Atrás da porta, ouviram-se passos lentos e medidos. A fechadura estalou. Na soleira, apareceu Victor Emanuel. O velho vestia um caro roupão de lã. Ao ver Marco Antônio, ele semicerrou os olhos claros e espinhosos, com desdém. Você? Ele disse secamente, sem intenção de abrir mais a porta. Com que direito aparece na minha casa? Não temos nada a conversar. Marco Antônio não perdeu tempo com formalidades. Ele simplesmente empurrou a pesada porta de carvalho com o ombro, forçando o velho a dar um passo para trás, e entrou, trazendo consigo o cheiro da rua fria. Você se engana, Victor Emanuel, disse Marco Antônio, com dureza, passando pelo dono da casa atônito e indo direto pelo longo corredor. Temos muito que conversar. E vamos conversar hoje. O velho engasgou com tamanha audácia. Estava acostumado a que as pessoas entrassem em sua casa apenas de cabeça baixa e com hora marcada. Saia, ele elevou a voz, seguindo Marco Antônio aos tropeços. Vou chamar a polícia! Isso é invasão de domicílio! Marco Antônio, com confiança, empurrou as portas duplas e entrou no espaçoso escritório do velho. O cômodo estava repleto de móveis pesados e polidos. Ao longo das paredes, cristaleiras de vidro exibiam cristais caros. Acima da mesa de trabalho, diplomas de honra e cartas de agradecimento em molduras de madeira. Era o templo da vaidade alheia. Marco Antônio se aproximou da imponente escrivaninha de madeira escura e jogou a pasta preta sobre ela com um baque. O som ecoou pela sala. Chame
Marco Antônio se virou para o velho, que parara na porta. Aproveito e mostro a eles os documentos sobre como você falsificou uma certidão de casamento e o resultado de DNA que comprova o parentesco com meu filho. Victor Emanuel congelou. A menção ao cartório o fez perder sua postura arrogante por um segundo. Ele se aproximou lentamente da mesa, ajeitou os óculos de armação dourada e abriu a pasta. Seus dedos secos, com unhas bem aparadas, folhearam os papéis. Os relatórios médicos de São Paulo, o laudo original do DNA com o selo da clínica, a prova de seu crime. Mas no rosto do velho nenhum músculo se moveu. Ele leu os documentos, fechou a pasta com cuidado e a empurrou para o canto da mesa. Em seus olhos não havia um pingo de remorso, apenas a irritação por seu plano antigo e perfeito ter falhado. E o que você quer provar com isso? Victor Emanuel endireitou as costas e cruzou os braços sobre o peito, tentando recuperar sua posição de autoridade. Acha que me assustou com papéis? Quem é você para vir aqui e exigir alguma coisa, seu moleque? O fato de ter ganhado algum dinheiro nessas suas capitais não te torna alguém importante. O velho sorriu. Seus lábios finos se curvaram em um sorriso maldoso. Na minha cidade, você não é ninguém. Um zero à esquerda. A voz de Victor Emanuel recuperou sua antiga rigidez metálica. Trabalhei aqui a vida toda. Tenho contatos na prefeitura, no Ministério Público, nos tribunais. Se você não sair do meu apartamento agora mesmo, eu faço uma ligação e amanhã seu negócio será sufocado por fiscalizações. Vou colocar o conselho tutelar em cima da Helena. Eles vão entrar naquele muquifo dela, ver como a criança vive e tirar o menino dela. Você só vai ver o Lucas em um orfanato através das grades. Marco Antônio deu um passo lento para frente. Inclinou-se sobre a mesa, apoiando os punhos pesados na superfície. Com um movimento, a mesa de carvalho rangeu. E na cristaleira, atrás do velho, as portas de vidro tremeram levemente, fazendo os copos de cristal emitirem um som fino e alarmante. Marco Antônio olhou o velho nos olhos. Em seu olhar não havia gritos nem histeria. Havia uma sentença fria e racional. Seu tempo acabou, Victor Emanuel. Cada palavra soou abafada e pesada. Você é um fantasma. O velho se encolheu, mas Marco Antônio não o deixou interromper. Seus grandes contatos apodreceram junto com a sua cadeira na prefeitura, que você esquentou 20 anos atrás. Todos para quem você ligava e entregava envelopes já estão aposentados ou mortos. Você não serve para mais ninguém. Marco Antônio se endireitou lentamente. Por causa do seu orgulho doentio, para que os vizinhos não cochichassem, você expulsou sua própria filha grávida no frio. Fez com que ela lavasse o chão por anos e juntasse moedas para comprar pão. Você roubou meu filho, me convencendo da traição dela. E há um mês, porque o Lucas vivia num apartamento frio e cheio de frestas, ele contraiu uma pneumonia grave. Seu neto quase morreu na UTI por causa da sua reputação. O rosto do velho empalideceu um pouco, mas ele cerrou os maxilares com teimosia, recusando-se a admitir a culpa. Escute com muita atenção. Marco Antônio martelava as palavras, cravando-as na consciência do velho. Se você se aproximar 1 metro que seja com um único olhar da minha família, se ousar ligar para Helena ou mencionar o nome do meu filho, eu vou legalmente, metodicamente e de forma absolutamente pública destruir o que resta da sua preciosa reputação. Marco Antônio apontou para a janela, onde se via o pátio limpo do prédio de luxo. Vou divulgar cada documento desta pasta. Vou contar a cada um de seus vizinhos, a cada ex-colega, o que você fez com sua filha. Ninguém nesta cidade vai te cumprimentar. As pessoas vão virar a cara na rua. Você vai apodrecer vivo, em solidão absoluta, neste apartamento vazio, abraçado com seus cristais e diplomas. Marco Antônio pegou a pasta da mesa. Isso não é uma ameaça, Victor Emanuel. É a minha sentença para você. Ele se virou e saiu do escritório. Um instante depois, a pesada porta da frente se fechou com tanto estrondo que um calçador de sapatos caiu do cabideiro no corredor. O velho ficou parado no meio de seu escritório, completamente sozinho. O silêncio que ele tanto valorizava de repente pareceu ensurdecedor. Na manhã seguinte, Helena ajudava Lucas a se vestir. O menino ainda se sentia fraco após a doença. Seus movimentos não eram tão rápidos como de costume, mas em seus olhos lia-se uma determinação teimosa. Filho, você tem certeza de que precisa ir lá? Helena ajeitava o cachecol em seu pescoço com preocupação. O Marco já falou com ele. Não precisamos de mais nada dele. Eu preciso, mãe, respondeu Lucas. Sério? Ele fechou a jaqueta.
Me leva até a casa dele, por favor. Eles foram de ônibus até o centro. O tempo estava claro. O ar gelado queimava as bochechas. Helena e Lucas pararam perto da grade de ferro que cercava o pátio do imponente prédio. Não precisaram subir. A porta do prédio se abriu e Victor Emanuel saiu. Usava um bom casaco de inverno e um chapéu de feltro, aparentemente a caminho de comprar o jornal ou ir à farmácia. O velho desceu os degraus e parou. Viu a filha e o neto. Por um segundo, uma esperança brilhou em seus olhos desbotados. O hábito de pensar em termos de subordinação funcionou instantaneamente. Ele pensou que Helena viera pedir perdão, que as palavras daquele almofadinha da capital Marco Antônio não significavam nada, e que a filha, como sempre, correra para o pai em busca de conselho. Victor Emanuel endireitou as costas, adotou uma postura condescendente e deu um passo em direção a eles, abrindo a boca para proferir uma frase severa e ensaiada sobre o bem da família. Mas Lucas não o deixou dizer uma palavra. O menino magro, com a jaqueta azul barata, deu um passo à frente, cobrindo a mãe. Ele olhava para o velho não de baixo para cima, mas de frente. Era um olhar pesado, absolutamente não infantil. Nele não havia medo nem respeito. Victor Emanuel parou. As palavras ficaram presas em sua garganta seca. Vovô. A voz de Lucas soou clara no silêncio do pátio gelado. Por que você roubou meu pai? Uma pergunta simples, curta, desprovida de acusações complexas e entonações adultas. Mas essa pergunta simples pegou o velho burocrata de surpresa. Victor Emanuel tentou abrir a boca. Queria falar sobre reputação, sobre Marco Antônio ser um qualquer, sobre desejar um futuro melhor para Helena. A vida inteira ele fora mestre em encontrar justificativas bonitas para qualquer baixeza. Mas agora, sob o olhar pesado de um menino de 11 anos, todos os seus argumentos se transformaram em pó. Ele não tinha o que dizer. Ficou em silêncio, passando o olhar do neto para a filha, impotente. Lucas não esperou por uma resposta. Ele não precisava de uma. Só queria que aquele homem entendesse o que havia perdido. O menino se virou de costas para o velho. Estendeu a mão, pegou a mão de Helena com firmeza e a puxou. Eles deram meia volta e se afastaram, ao longo da grade de ferro. Lucas caminhava reto, sem olhar para trás. Helena andava ao lado do filho. E pela primeira vez em muitos anos, seus ombros estavam completamente relaxados. Victor Emanuel ficou parado na entrada de seu prédio de luxo. Eles observou se afastarem, até a figura do menino de jaqueta azul desaparecer na esquina. O vento frio entrava pela gola de seu casaco caro, mas o velho não se mexeu. De repente, ele sentiu fisicamente, até doer nos ossos, que estava completamente sozinho. Março invadiu a cidade com ventos fortes e um sol frio e brilhante. A poeira das ruas começava a assentar, revelando o asfalto úmido. Victor Emanuel estava em frente ao grande espelho no corredor de seu espaçoso apartamento. Ajeitou cuidadosamente a gola do caro casaco de lã, passou uma escova nas mangas, colocou o chapéu de feltro. Externamente ele tentava parecer tão impecável como sempre. Parecia-lhe que, se mantivesse o ritual habitual, tudo permaneceria em seu lugar. As palavras daquele almofadinha da capital, Marco Antônio, ele tentava se convencer de que era uma ameaça vazia. Pegou a bengala com cabo de osso e saiu do apartamento. No pátio do prédio de luxo, tudo seguia seu curso. Perto de um grande quiosque de madeira, recém-pintado, o grupo de sempre já estava reunido. Ali, seus vizinhos respeitados, pessoas de seu círculo status, tradicionalmente passavam as manhãs. Pedro, o juiz aposentado do Tribunal Estadual, o ex-diretor do hospital da cidade, 2 coronéis da reserva. Jogavam xadrez, discutiam as notícias e resolviam as questões informais do condomínio. O ex-burocrata caminhou lentamente em direção ao quiosque. Apoiando-se na bengala, mantinha aquela postura artificialmente reta que, por muitos anos, inspirara temor em seus subordinados. Ao se aproximar, notou que as conversas cessaram. Os 4 homens estavam sentados à mesa de madeira. Pedro segurava um cavalo de xadrez, pairando sobre o tabuleiro, mas não fez um movimento. Todos olhavam para o velho que se aproximava. Em seus olhares não havia o cumprimento respeitoso de sempre. Albuquerque, ignorando a estranha tensão, parou ao lado da mesa. Ergueu ligeiramente o queixo e, com um ar digno, estendeu a mão, com uma luva de couro cara, para o mais velho do grupo, o juiz Pedro. Bom dia, senhores, disse ele com sua voz firme e impostada. Pedro abaixou lentamente a mão com a peça de xadrez. Olhou para a mão estendida de Victor Emanuel,
depois para o seu rosto. O olhar do ex-juiz era pesado, desdenhoso e absolutamente impiedoso. Nesse momento, Victor Emanuel ainda não sabia que Fábio, o amigo agitado de Marco Antônio, já havia cumprido sua promessa. A história do burocrata que, para preservar sua reputação, expulsou a filha grávida no frio, falsificou documentos e destruiu a vida de 2 pessoas, se espalhara pelo condomínio de elite como um incêndio. O boca a boca, reforçado por fotos das certidões falsas, funcionara perfeitamente. Pedro não apertou a mão dele. Com cuidado, sem pressa, abriu a caixa de madeira do xadrez. Em seguida, varreu as peças restantes do tabuleiro com um movimento amplo e as jogou na caixa. O som seco da madeira soou inesperadamente alto e agudo no ar frio. Pedro se levantou do banco. Atrás dele, os outros 3 homens se levantaram em silêncio. Com alguém que joga a própria filha grávida na rua por causa de uma cadeira, eu não me sento na mesma mesa. Pedro disse alto, articulando cada palavra para que os vizinhos que passavam ouvissem. Ele pegou a caixa de xadrez, fechou a jaqueta e olhou para seus companheiros. Vamos, pessoal. O ar aqui ficou pesado. Os 4 homens, grisalhos e respeitados, deram meia volta e se afastaram do quiosque. Passaram por Victor Emanuel sem sequer olhar em sua direção, como se ele fosse um espaço vazio, como se não existisse. A mão na luva de couro ficou suspensa no ar. Victor Emanuel a abaixou lentamente. Dentro dele, tudo se contraiu em um nó apertado e doloroso. Por décadas, ele vivera para uma única coisa: o respeito daquelas pessoas, o status, o fato de ser cumprimentado primeiro. E agora, em um minuto, o alicerce de toda a sua vida se desmoronara. Seu status e influência foram destruídos. De repente, faltou-lhe ar. Ele tentou respirar fundo, mas o peito foi comprimido como se uma laje de concreto tivesse sido colocada sobre ele. O velho apoiou-se pesadamente na bengala e, arrastando os pés, voltou lentamente para seu prédio. Pela primeira vez na vida, suas costas se curvaram. Sentia os olhares dos vizinhos das janelas, e esses olhares o queimavam de vergonha. A subida ao 3º andar foi extremamente difícil. Ele demorou para acertar a chave na fechadura. As mãos não obedeciam, tremendo fina e irritantemente. Ao entrar no corredor, nem sequer trancou a porta, apenas a empurrou. O chapéu caiu no chão. Ele não o pegou. O apartamento o recebeu com um silêncio opressor, cômodos enormes, repletos de móveis pesados e polidos, cristais, diplomas nas paredes. Tudo perdeu o sentido. Círculos escuros dançavam diante de seus olhos, um zumbido fino e agudo crescia em seus ouvidos. Victor Emanuel deu alguns passos incertos pelo corredor e caiu pesadamente em uma poltrona antiga na sala de estar. O braço esquerdo estava dormente. Ele tentou levantá-lo, mas caiu no braço da poltrona, como se fosse de outra pessoa. Uma dor aguda e lancinante atravessou o lado esquerdo de seu peito. As pernas falharam completamente. Ele percebeu que não conseguia nem se levantar. Um medo animal e pegajoso o paralisou. Com a mão direita, que ainda obedecia, ele tateou o bolso do casaco e tirou o celular. Os dedos erravam as teclas. Com dificuldade, encontrou o número da filha mais velha nos contatos. A chamada não completou. Uma voz feminina e mecânica informou impassivelmente: o número chamado está indisponível ou fora da área de cobertura. Helena o bloqueara para sempre. O velho respirou com dificuldade, com um assobio. A dor no peito aumentou. Ele pressionou o próximo número da lista. Ana, a filha mais nova, aquela que sempre o temera, que sempre obedecera a cada palavra sua. Os longos bipes se arrastaram dolorosamente. Finalmente um clique. Ana, grasnou Victor Emanuel. A língua mal se movia em sua boca. As palavras saíam arrastadas. Ana, estou passando mal. Uma pausa pesada do outro lado da linha. Pai. A voz de Ana soava fria e distante. Não havia mais o tremor habitual. Eu sei de tudo, pai. A Helena me ligou e contou tudo. Sobre as certidões falsas, sobre sua carta para o Marco. Ana, chama uma ambulância. O velho tentou dizer de forma autoritária, mas só conseguiu um som patético. Por causa da sua reputação, o Lucas quase morreu na UTI, continuou Ana, ignorando seus gemidos. Você me forçou a negar ajuda à minha própria irmã porque eu tinha pavor de você. Mas eu não tenho mais medo, eu não tenho mais pai. Não me ligue. Os bipes curtos e frequentes atingiram seus tímpanos. Victor Emanuel deixou o telefone cair. O aparelho bateu no tapete com um baque surdo. Ele reclinou a cabeça no encosto da poltrona.
No enorme apartamento, ouvia-se apenas o tic-tac de um grande relógio de parede. O tempo passava, mas para ele havia parado. A porta de entrada, que ele não fechara completamente, rangeu suavemente. Pela fresta olhou Dona Maria, a vizinha do lado, uma senhora idosa e ranzinza que a vida inteira o detestara por sua arrogância. Ela segurava uma conta de luz. Seu Victor, a sua porta está aberta. Ela começou, entrando no corredor e espiando a sala. Ao ver Victor Emanuel encolhido na poltrona, pálido como cera, com o casaco aberto, ela parou. A mulher entendeu tudo na hora. A postura antinatural, o braço esquerdo inerte. Dona Maria não correu até ele. A vizinha colocou a conta lentamente sobre um móvel na entrada, cruzou os braços e o observou com um olhar longo e pesado. Nesse olhar não havia um pingo de compaixão. Havia a verdade que o velho se recusara a aceitar a vida inteira. Pois é, seu Vitor, ela disse em voz baixa, mas suas palavras soaram impiedosas. Viveu a vida, teve filhos, construiu uma grande carreira, mandou em todo o mundo. E no fim, para te dar um copo d'água, tem que chamar a vizinha velha. Ela não o humilhou mais. A mulher se virou, saiu do apartamento e só em seu próprio corredor pegou o telefone para chamar uma ambulância. Victor Emanuel ficou sozinho. Ele fechou os olhos. Lágrimas escorreram por suas bochechas secas e enrugadas. Ele não emitiu nenhum som. Não era o choro de dor física, mas as lágrimas amargas e patéticas de um homem que, à beira da vida, percebeu sua absoluta e destrutiva insignificância. Passou exatamente um ano. Abril chegou cedo a São Paulo, trazendo um calor generoso e verdadeiramente primaveril. A grande casa de campo de Marco Antônio, em um condomínio tranquilo entre altos pinheiros, estava inundada de luz solar. A água do degelo pingava das telhas. O ar estava impregnado de um cheiro doce de pinho aquecido, terra molhada e pão fresco, vindo da janela aberta da cozinha. No quintal, o trabalho estava a todo vapor. Marco Antônio, com um suéter leve e as mangas arregaçadas, mede uma tábua de pinho com uma trena. Ao seu lado, ajoelhado na grama seca do ano anterior, estava Lucas. O menino mudara irreconhecivelmente. Da criança pálida e transparente com a jaqueta surrada, não restara vestígio. Ele crescera visivelmente, os ombros se alargaram. As bochechas tinham um rubor saudável e vibrante. Vestia um jeans confortável e resistente e um pullover quente. Segurava uma pequena parafusadeira e, com ares de mestre de obras, a parafusava um suporte em uma viga de madeira. Eles estavam construindo uma ponte. Desta vez, não de papelão e barbante no chão de um apartamento velho, mas uma ponte de madeira de verdade forte sobre um riacho decorativo que cruzava o terreno. Pai, o ângulo não bate aqui. Lucas franziu as sobrancelhas, examinando a junção de duas tábuas. Se a gente prender o pilar assim, vai dar problema com o peso. Tem que mover uns 2 centímetros para a esquerda. Marco Antônio largou a trena e olhou para o trabalho do filho. Você tem razão, engenheiro-chefe. Marco Antônio sorriu, coçando o queixo. Olho de águia. Vamos mover para a esquerda. Me passa aquele martelo. Lucas prontamente entregou a ferramenta. Seus dedos se tocaram por um segundo. As mãos do menino estavam quentes, fortes. Marco Antônio pegou o martelo e deu alguns golpes curtos e firmes, ajustando a tábua no lugar certo. O som da madeira ecoou pela mata de pinheiros. Eles trabalhavam em sintonia, entendendo-se com um olhar, como se tivessem construído pontes assim a vida inteira. A porta da casa rangeu suavemente. Marco Antônio e Lucas se viraram ao mesmo tempo. Na ampla varanda de madeira, apareceu Helena. Usava um lindo e macio vestido de casa de cor pêssego. O corte solto não escondia, mas apenas acentuava sua barriga visivelmente arredondada. Estava no 6º mês de gravidez. O rosto de Helena irradiava uma paz profunda e absoluta, como a que só se encontra em mulheres que acharam seu porto seguro após uma longa tempestade. As olheiras escuras e assustadoras, que por anos foram suas companheiras nos turnos noturnos da fábrica de pães, desapareceram sem deixar vestígios. O cabelo não estava mais preso em um coque apertado e severo, caía em ondas suaves sobre os ombros. A pinta escura em forma de estrela na bochecha direita não se escondia mais na sombra do cansaço, mas dava ao seu rosto um charme especial e terno. Ela segurava uma pequena cesta com pãezinhos recém-assados. Construtores, pausa, ela chamou. Sua voz soou leve e clara, superando o som da água do degelo. O almoço vai esfriar. Vocês estão aí há 3 horas. Estamos indo, mãe. Lucas largou a parafusadeira, levantou-se, limpou os joelhos e correu para a varanda,
secando as mãos em uma toalha de papel no caminho. Ele pegou um pãozinho quente da cesta, deu um beijo na bochecha de Helena e desapareceu dentro de casa. Marco Antônio não se apressou. Colocou o martelo sobre as tábuas recém-lixadas, endireitou-se, sentindo um cansaço agradável nos músculos, e caminhou lentamente em direção à casa, sem tirar os olhos de sua esposa. Ele subiu os degraus de madeira. Helena sorriu para ele. Marco Antônio não disse nada, apenas se aproximou, contornou-a e a abraçou suavemente por trás. Suas mãos grandes e fortes pousaram em sua barriga, cobrindo-a com cuidado. Ele afundou o rosto em seus cabelos quentes, inalando o cheiro de pão, baunilha e de sua pele. Helena reclinou a cabeça em seu ombro e cobriu as mãos dele com as suas. Ficaram na varanda ensolarada, ouvindo o filho se movimentar dentro de casa, o vento da primavera sussurrar nas copas dos altos pinheiros. Marco Antônio olhou para sua casa, respirando o ar quente da primavera, e soube com certeza: as más línguas, o orgulho alheio e o egoísmo humano podem roubar anos. Podem forçar a mulher amada a esfregar as mãos até sangrar no chão dos outros e a chorar à noite de desespero. Mas nunca conseguirão destruir o amor verdadeiro se ele um dia construiu uma ponte sólida entre dois corações. Nenhuma intriga é capaz de apagar a verdade. Onde terminaram a baixeza e a traição, para eles começou uma vida real e luminosa. Uma vida onde agora sempre haverá primavera. Caros amigos, obrigado por acompanharem a história até o fim. Esperamos que o destino de Marco Antônio e Helena tenha tocado seu coração. Para nós é muito importante saber quais emoções e pensamentos este conto despertou em vocês. O que você faria no lugar de Marco Antônio? Conseguiria perdoar o velho pai pelos 12 anos roubados ou ele mereceu sua solidão? Compartilhe sua opinião nos comentários. Lemos cada um deles. Deixe seu like se a história ressoou em sua alma. É a melhor forma de apoiar nosso canal e ajudar esta história a encontrar outros ouvintes. Para não perder os novos episódios emocionantes, inscreva-se e compartilhe o vídeo com seus amigos. Visite nosso canal para encontrar ainda mais histórias de vida cativantes. Não deixe de ouvir. Desejamos a todos tudo de bom, saúde e um ótimo dia.